Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 31. Após o encontro com Nils Allen, não demorou muito para Sag e Nathan localizarem a casa noturna semi-clandestina chamada Cabeça, nas instalações de um porão no número 151 da rua Ringagem, ao lado do Parque Lila Blackthorn Park. O clube de hard rock, beirando os limites da ilegalidade, abre às sextas e sábados da meia-noite às 6 da manhã. Eles não têm como saber se a cartela de fósforos pertencia ao assassino, mas os amigos de Erika afirmam que ela não frequentava noitadas de hard rock. Nathan voltou para casa para falar com Verônica. Marcou uma reunião com o promotor para o dia seguinte e ofereceu a Saga uma folga caso ela estivesse disposta a ir à casa noturna. O plano é ela ir lá hoje à noite e falar com o segurança, leões de chácara e descobrir se existem listas de frequentadores ou câmeras de segurança. Saga foi para casa e dormiu por 3 horas a fim de se preparar para sua visita. Tomou banho, trocou de roupa e marcou de se encontrar com Randy em 1 hora. Ela pega o telefone e liga para Pelerina. Depois de uma longa pausa, quem atende é o pai, que diz que as mãos da irmã estão cobertas de massa de bolo de chocolate. Está tudo bem com ela? O mesmo de sempre, ele responde. Você parece um pouco desanimado. Ela o ouve sair da cozinha. Ah, estou tentando namorar pela internet. Tem uma porção de aplicativos que você pode baixar no celular, ele diz. O que a Pelerina pensa sobre isso? Ainda não contei para ela. Tudo parece meio constrangedor, na verdade. Todo mundo faz isso hoje em dia. Tenho curiosidade de saber o que as pessoas fazem quando se encontram de verdade. Eu não sei, Saga responde, e bebe um gole de água do copo sobre a mesinha de cabeceira. Porque tenho trocado e-mails com uma pesquisadora do hospital da Universidade de Uppsala. Estava pensando em convidá-la para jantar. Faça isso, Saga responde. Você poderia ficar com a Pelerina na segunda-feira. Ele pergunta com um sorriso na voz. Segunda-feira agora? À noite. Não posso, vou trabalhar até tarde. Saga responde, e ouve a irmã ao fundo avisar, aos gritos, que acabou de lavar as mãos. Não que eu esteja desesperado ou algo assim. Achei que seria divertido. Só isso. O pai diz. Posso falar com a Pelerina? Mas tudo bem para você se eu começar a namorar? Pare com isso. O que você acha? Saga diz, impaciente. Pelerina Bauer, sua irmã diz ao pegar o telefone. Oi, aqui é a Saga. Eu lavei minhas mãos agora. O que você está preparando? Bolo de chocolate pegajoso. Delícia. Sim, Pelerina diz baixinho. No que está pensando? O papai também pode chorar. Claro, mas por que você diz isso? O papai está triste? Sim. Você sabe por quê? Ele não quer falar sobre isso. Tenho certeza de que o bolo vai deixar o papai mais feliz. Sim. Depois de um divórcio, Randy está alugando as instalações de um velho amigo que resolveu interromper temporariamente as atividades de sua agência de publicidade. Boa parte dos equipamentos ainda está lá, ou empilhada em caixas que cobrem uma parede inteira. O estúdio fica em um sujo prédio industrial de tijolos amarelos em Vassberga, uma mixórdia de estúdios, oficinas mecânicas, consultório de dentistas e ginecologistas, empresa de investimentos e lojas de pneus. Saga entra no grande elevador industrial, sobe até o último andar e caminha ao longo do corredor que dá acesso ao antigo estúdio fotográfico. Você viu o entregador de pizza? Randy pergunta, abraçando-a. Não. Randy trabalha como policial, mas é apaixonado por fotografia. Tira foto de Saga toda vez que se encontram. Até agora, 12 fotografias de meio quadro. A única mobília que Randy trouxe consigo foi uma cama de casal, que fica bem no meio do estúdio, rodeada por tripés de câmera, lâmpadas profissionais, refletores e fundos. Do lado de fora do janelão, o céu está escuro. Sentados na cama, eles comem pizza e bebem vinho em canecas à luz de um abajur de chão.
Randy estende o braço para pegar uma caixa de vinho que está em cima de uma caixa preta de equipamentos de iluminação e enche as canecas. Posso ficar até a meia-noite, ela diz, colocando um pedaço de pizza na boca dele. Randy nasceu na China e foi adotado. Ainda tem contato com a mãe biológica em Yuxi, na província de Yunnan. Cresceu em Lijingo e se formou na academia de polícia há 5 anos. Nas paredes já estão penduradas várias fotografias em tamanho grande de Saga, tão íntimas que dá para ver os pelos de seu corpo. Ao lado da cama, vários esboços a lápis da ideia mais recente de Randy, fotografar Saga de cima, deitada dentro de um grande heptagrama de cerejas. Saga pega uma das folhas e examina o desenho. A lâmpada ilumina o papel. Randy desenhou o rosto dela como uma oval e as cerejas como pontinhos formando uma estrela de 7 pontas. É um antigo símbolo da criação, os 7 dias, ele explica. Deus criou o homem e a mulher no 6º dia. E ele os fez para que dominassem todas as criaturas que se movem sobre a terra. Iguais desde o início, ela diz. A gente não tem que fazer esta foto específica. Você pode mostrar o dedo do meio e mandar a história da criação à merda, como uma pequena saudação a Ai Weiwei. Não. Ela sorri. Ou a gente pode simplesmente comer todas as cerejas. Pare com isso. Vamos fazer a foto agora. É uma ideia divertida. Randy espalha as cerejas no chão e começa a montar a câmera, as luzes e os refletores. Saga se levanta da cama, tira a calça jeans e a pendura em um tripé sobressalente. Abre o zíper da velha jaqueta da Adidas e caminha até um espelho de corpo inteiro encostado na parede. Sem perceber que Randy parou de trabalhar, ela deixa a jaqueta cair no chão e tira a camiseta velha e surrada. Ele não consegue deixar de olhar fixamente para ela ali de pé só de calcinha, aplicando batom vermelho cereja nos lábios e mamilos. Há um estrondo, e Saga levanta os olhos. Randy deixou cair no chão uma das pesadas barras de um dos suportes e esmunga um pedido de desculpas enquanto a recolhe. Você está com frio? Ele pergunta com voz rouca. Ainda não. Daqui a pouco as lâmpadas vão esquentar as coisas. Ela volta a passar o batom. Tira a calcinha, obedecendo às instruções do fotógrafo, deita-se no centro da estrela de modo que os mamilos fiquem alinhados com as cerejas no chão. No fim de semana anterior, ela tirou uma foto de Randy sentado, nu, com asa de anjo nas costas, uma garrafa de calvados numa das mãos. Randy já montou a câmera em um pantógrafo que move ao longo de um trilho no teto para poder fotografá-la de cima. Ele sobe numa escadinha de alumínio, olha para ela, desce novamente e desloca a escada. Pronta para a primeira foto? Você quer que eu só fique deitada aqui? Você é linda de um jeito tão incrível que é uma loucura, ele diz, e aperta a lâmpada de borracha de liberação do obturador na extremidade do longo cabo disparador da câmera. Ele sobe, põe o filme na câmera, desce de novo, tira a escada do caminho e ajusta uma das luzes do estúdio e uma tela prateada. Ótimo, ele murmura. Vai ficar incrível. Saga levanta um pouco mais um dos joelhos. Isso, está ótimo. Fique assim. Você vai comigo ver meu pai e a Pelerina nas festas do dia de Santa Luzia. Eu já disse que adoraria. Randy responde, ainda fotografando. O olhar dele está compenetrado agora. Já está vendo as fotos reveladas, a pele branca de Saga e sua beleza luminosa dentro da estrela pontuda de cerejas. As costelas dela se destacam, salientes sob a pele como ondulações na areia, e seus pelos púbicos loiros mudam de bronze para vidro. Depois da última foto, Saga se levanta e come algumas das cerejas que sobraram em uma tigela. Tem marcas vermelhas nas costas por ficar deitada na superfície dura. Já estamos quase terminando as preliminares? Ela pergunta. Talvez. Ele responde. Saga afasta o abajur de chão e se deita na lateral da cama, esperando enquanto ele desconecta o último dos cabos. Ela ainda tem 2 horas antes de ir ao clube de hard rock. Randy se senta na cama e tira a camiseta. Ela se deita de costas e ele beija seu pescoço e seios. Ela abre ligeiramente as pernas e fecha os olhos, mas ainda consegue sentir os olhos dele queimando sua pele. Randy beija a barriga e a parte interna das coxas de Saga, que sente a respiração dele quando começa a lambê-la, em movimentos suaves e rítmicos. Ela se esvai no calor suave da boca de Randy. O metal quente das lâmpadas estala em volta deles. Saga leva uma das mãos à cabeça raspada de Randy e ouve a respiração dele ficar mais rápida. O calor pulsante se espalha de uma ponta à outra do corpo dela. Mais devagar, ela sussurra. Ele prossegue, leve como uma pluma. Vai um pouco para o lado e sem querer seu pé esbarra no abajur de chão. Ela vê o abajur cair e sente Randy estremecer entre as pernas dela quando a lâmpada bate em cheio no chão e se apaga. Meus Deus, levei um susto. Ele sorri. Percebi. Ela ri. Tudo bem? Saga sorri e meneia a cabeça, ajuda Randy a tirar a calça e o empurra para que se deite de costas. Observa o corpo nu dele, os músculos, os quadris estreitos, os pelos púbicos pretos e o pênis semiereto. Saga tira uma camisinha da caixa em cima do iPad ao lado da cama, abre a embalagem e encara Randy nos olhos. Coloca suavemente o pau dele na boca até ficar duro. Em seguida, usa uma das mãos para segurar a ereção enquanto com a outra desenrola a camisinha. Ela se inclina sobre Randy, abre a boca e sente borracha esticada roçar seus lábios e língua. Vem cá, ele sussurra. Saga monta nele, com as pernas bem abertas, deixa-o deslizar para dentro dela, aperta com força e começa a mexer os quadris. Ela se inclina para frente, pousa as mãos no peito dele e desliza para trás repetidamente, suspirando. Ele começa a respirar mais rápido, segurando a bunda dela com as 2 mãos, depois deixa a cabeça cair para trás e goza.
Saga não teve tempo de chegar ao orgasmo, não chegou nem perto, tudo aconteceu muito rápido, mas aprendeu que é assim que ele funciona. Daqui a pouco vão continuar, e ela terá mais tempo na segunda e terceira vezes. Randy tira a camisinha e dá um nó. Eles se deitam lado a lado em silêncio. A respiração dele ainda está acelerada. Depois de algum tempo, ele se inclina sobre ela e começa a chupar delicadamente um de seus mamilos. Saga está acariciando o pescoço úmido de Randy quando seu celular toca em meio à pilha de roupas no chão. Ela se levanta, encontra a jaqueta e pega o telefone. Bauer, ela atende. Eu sei que já é tarde, mas, em minha defesa, apenas me lembrei do que você disse sobre entrar em contato se tivéssemos o mais ínfimo detalhe que pudesse ajudar a montar as peças do quebra-cabeça do assassino. O promotor Arne Rosander diz. Claro, Saga diz em tom profissional. Ela dá mais alguns passos para longe da cama. Seu corpo inteiro ainda está formigando. Pela janela, vê que uma parte do prédio do outro lado da rua está sendo reformada. Deixaram as luzes acesas e há uma escada no meio de um dos pisos. Pode não ser nada, Arne Rosander continua. Mas falei com a nossa especialista em testemunhas oculares, e hoje ela entrevistou outra mulher que viu o assassino na rua na frente do bar. Antes, essa mesma mulher não tinha sido capaz de fornecer qualquer tipo de descrição. Às vezes é assim mesmo, mas ontem à noite ela sonhou com ele. Estou ouvindo. Saga se vira para olhar o estúdio de novo. Na cama, Randy a observa com olhos brilhantes. Um homem corpulento com pescoço grosso, cabelo cortado bem curto e rosto ensanguentado. E ouça só, isto é muito interessante. Ele estava usando brincos de pérola. Ela se lembra do homem usando os brincos na vida real? Não, isso estava no sonho, mas o cabelo e o sangue coincidem com o que outras testemunhas disseram. Saga lhe agradece por ligar e depois volta para Randy. Ela se aninha em um dos braços dele e sente que a outra mão começa a abrir caminho entre suas pernas. Capítulo 32. Saga para uma curta distância da entrada da casa noturna. Esfriou de novo. Flocos de neve minúsculos e quebradiços flutuam sob o brilho da lâmpada comum que ilumina a despretensiosa porta do estabelecimento. Um segurança alto, com colete à prova de balas por cima da camisa e o cabelo loiro puxado para trás em um rabo de cavalo, observa alguns jovens vestidos de preto que estão fumando atrás das lixeiras. O pescoço dele é coberto de tatuagens cinza azuladas. Grande saco de nylon cheios de entulho de construção foram empilhados ao longo do meio-fio. São 4:30 da manhã, mas as batidas secas da música no porão ainda reverberam na rua. Saga adormeceu depois de fazer sexo com Randy pela segunda vez e só acordou às 15:45. Antes de sair, trancou a pistola e a identificação policial no armário de armas. Sabe que nunca teria permissão do chefe para visitar uma balada ilegal na qualidade de agente da polícia de segurança. Sua viagem para Chicago no encalço do caçador de coelhos já tinha causado alvoroço suficiente. Saga se aproxima da entrada quando um táxi clandestino encosta na frente dela. 3 rapazes usando longos sobretudos pretos saem e trocam algumas palavras com o segurança antes de entrarem e desaparecerem escada abaixo. O segurança dá um passo para o lado para não bloquear a luz quando Saga se aproxima dele. Tem certeza de que não veio ao lugar errado, princesa? Ele pergunta, e quando sorri seu rosto se transforma em uma malha de rugas. Sim, a decisão é sua, ele diz, e abre a porta. A música fica instantaneamente mais alta. Vocês têm câmeras de segurança? Ela pergunta. Não. Por que você? Em nenhum lugar lá dentro? Não temos licença para isso. Saga não pode deixar de sorrir com o fato de uma casa noturna ilegal se preocupar com licenças e autorizações. Ela desce um íngreme lance de degrau de concreto enquanto segurança fecha a porta atrás dela. Houve uma espécie de rugido por cima das batidas surdas e graves da música. Ao pé da escada há um procedimento de revista antes que as pessoas possam entrar no clube. À frente de Saga, os 3 jovens assinam uma lista de frequentadores, pagam a taxa de entrada e passam por um detector de metais. A música faz as paredes tremerem e as fotos emolduradas dos visitantes famosos chacoalharem contra o concreto. A segurança encarregada da revista é uma mulher grande de papada dupla, cabeça raspada, óculos redondos e calça de couro preta. Os rapazes caem na gargalhada enquanto ela os apalpa. Saga assina, paga e examina a lista, que consiste apenas em primeiros nomes e endereços de e-mail. Ela passa pelo detector e fica curiosa para saber se a lista existe apenas como precaução para o caso de haver uma batida policial. Assim podem invocar a brecha na lei sobre consumo de álcool em eventos privados, e depois é jogada fora assim que a noite acaba. A segurança usa uma camiseta muito justa em que se lê Tribo 8. Seus braços grossos e pálidos estão cobertos por lindas tatuagens de guirlandas. Os 3 rapazes, sobretudo, gritam uns com os outros por cima da música, e um deles abre caminho em direção aos banheiros. Saga se aproxima, abre os braços e é rapidamente revistada pela segurança. Eu assinei a lista, mas... O quê? A segurança pergunta. Eu assinei a lista. Saga repete, mais alto. Mas não sei se estou no banco de dados dos frequentadores. A guarda encolhe os ombros e gesticula para que ela se mova. Há mais pessoas descendo as escadas. Continue andando. Existe algum banco de dados de frequentadores que... O rosto da segurança está brilhando de suor, os olhos pequenos cintilando por trás dos óculos redondos. Do que diabos você está falando? Ela pergunta. Saga desvia o olhar e segue até a chapelaria.
Olha em volta. A porta do banheiro feminino se abre e de lá sai uma jovem cujos lábios estão pintados com batom escuro. Antes que a porta se feche de novo, Saga vê de relance a multidão em frente aos espelhos. Passa por cima das pernas de um homem que está sentado no chão com o celular pressionado contra o ouvido e vai até a parte principal da casa noturna. Entra por duas portas pesadas com grossas bordas de borracha na parte inferior e então é obrigada a parar por um momento na repentina escuridão. O nível de ruído é extraordinário. Uma banda está tocando no palco e os velozes e barulhentos acordes do baixo reverberam pelo corpo de Saga. O público avança, pulando e erguendo as mãos. O recinto está abarrotado. É quase impossível se mover em qualquer direção. Uma onda perpassa a multidão amontoada e obriga Saga a ir para o lado. Ela é empurrada contra a parede. Em seguida, outra onda arremessa, tropega, de volta no súbito vazio. A plateia não se cansa de empurrar e impelir, dançando e cantando junto. Há pilhas de alto-falantes e outros equipamentos montados no teto. A fumaça jorra através de feixes giratórios de luz. Nenhum tipo de conversa é possível aqui. Até que ela consiga encontrar um dos organizadores, não há nada a fazer a não ser procurar um homem corpulento na casa dos 50 anos. Se ele estiver aqui, não deverá ser difícil identificá-lo, porque em sua maioria os clientes são jovens com cabelo comprido e roupas pretas. Saga pede desculpas e tenta abrir caminho margeando a parede interna, o mais longe possível do caos do palco. O baixo e o pedal duplo da bateria mantêm um ritmo frenético, e a guitarra toca acordes potentes, rápidos e repetitivos. O vocalista está vestindo jeans preto e uma camiseta com o nome da banda em tombeira estampado em letras ornamentadas. Um rugido sai dos alto-falantes, seguido por um rosnado gutural, uma espécie de som rouco e grave que parece vir das profundezas da garganta. O público se move para trás, novamente pressionando Saga contra a parede. Ela luta para rechaçar a multidão e usa os dois braços para empurrar os corpos para longe. À medida que a onda muda de direção, Saga sente uma mão entre suas pernas. Ela se vira, mas não consegue descobrir quem a apalpou. Está muito escuro e todos já estão se precipitando para a frente de novo. Um homem barbudo e com uma careca lustrosa dança e distribui chutes no ar. Ele perde o equilíbrio, desaba no chão e rola por vários metros. Saga tenta chegar até o bar. Às cotoveladas, avança rente à parede. A plateia pula de um lado para o outro, pressiona a beirada do palco, grita com vozes estridentes e agita as mãos no ar. A música martela o peito e o pescoço de Saga. Uma mulher de minissaia de vinil derrama cerveja ao tentar beber de um copo de plástico. Um homem de cabelo oleoso parado atrás dela acaricia seus seios. Ela esboça uma apática tentativa de resistir, mas continua bebendo. Saga segue adiante, empurrando alguém que bloqueia seu caminho, e ignora o encontrão no ombro que recebe em troca enquanto se esforça para avançar por entre os homens. Ela chega a uma mesa de mixagem numa plataforma elevada, com telas de acrílico e escadas e cabos presos no chão com fita adesiva. O ar está quente, impregnado de cheiro de suor, cerveja e gelo seco. As luzes do palco deslizam impetuosamente sobre a multidão. Ao lado do bar, Saga avista a silhueta de um homem quase 30 centímetros mais alto do que todos ao redor. Ela tem quase certeza de que a cabeça dele está raspada. Zigue-zagueando, Saga tenta contornar a mesa de mixagem, mas é empurrada pela multidão. A música fica mais lenta e parece pairar no ar. O bumbo da bateria silencia e os pratos tilintam suavemente. O vocalista puxa a camiseta para baixo, chega bem na beirada do palco, levanta o braço direito, em seguida, olha para frente e faz um movimento lento simulando um corte. A plateia se separa dos dois lados da linha imaginária e se afasta para liberar espaço no meio. No chão há um pouco de lixo, copos de plástico vazios e uma jaqueta jeans. As duas metades da multidão ficam frente a frente, dois pelotões ofegantes, na expectativa. De repente, a música volta a ficar muito rápida e raivosa, e os homens dos dois lados do espaço vazio correm de encontro uns aos outros, gritando enquanto colidem e caem. Um rapaz loiro desaba no chão e vários outros homens tropeçam nele. Outro cambaleia com a mão sobre a boca e sangue escorre entre seus dedos. A música lateja nos ouvidos de Saga enquanto a luz estroboscópica assola o palco. Saga se espreme, passa às pressas pela mesa de mixagem e leva uma cotovelada no rosto desferida por um homem que está tentando subir nos ombros de um amigo. O suor escorre pelas costas de Saga quando ela enfim alcança a multidão em torno do bar. Examina a turba em busca do homem corpulento. As pessoas estão inclinadas sobre o balcão, passando de mão em mão grandes copos plásticos de cerveja. Um rapaz de cabelo comprido e ondulado na altura das bochechas olha Saga direto nos olhos, se diz algo inaudível com um sorriso torto. O vocalista da banda instrui a multidão a se separar novamente. Saga vai em direção a um homem com tatuagem na cabeça que está entre o bar e o mar de gente. Força caminho até ele e pergunta se viu um homem mais velho de cabeça raspada. Precisa gritar no ouvido do homem para se fazer ouvir. Ele a encara com um olhar trôpego, diz alguma coisa e depois se afasta, cambaleante. Só depois ela percebe que o homem perguntou se ele tinha cara de quem gostava da polícia. A música segue seu lento bramido, anunciando um iminente estrondo de trovão. Luzes turvas piscam pela multidão, e Saga avista o homem alto de cabeça raspada. Ele está de pé em um canto ao lado de uma porta reservada aos funcionários da casa noturna. A luz chameja, e num piscar de olhos tudo volta a mergulhar na escuridão. A música explode de novo. Os gritos do palco abafam todo o resto enquanto as duas metades da multidão correm em direção uma à outra, colidem e caem. Uma menina é arrastada pelo chão.
Dois rapazes começam a se bater com cotoveladas, joelhadas, socos, cabeçadas agressivos, até que a luta é apartada. Saga consegue abrir caminho e passar pelo bar até o canto. O homem alto não deve ter mais de 20 anos. Está encostado na parede com seu corpo magro e seus braços tatuados. Ela segue em frente e verifica o canto seguinte, perscrutando todos os rostos na penumbra. A multidão continua pulando e se empurrando. As guitarras estão tocando sequências rápidas de acordes cromáticos. O vocalista agarra o microfone com as duas mãos e rosna. Em uma plataforma pintada de prata ao lado do palco, há uma jovem só de calcinha dançando ao lado de um poste de metal vertical. Ela gira o corpo em volta do poste, engancha uma das pernas para se suspender, rodopia e depois desliza até o chão. Saga vê o homem com a cabeça tatuada abrir caminho no meio da multidão em direção à entrada. Ela vai atrás dele, mas alguém a empurra por trás e ela tropeça em outro homem, que a ajuda a recuperar o equilíbrio. Capítulo 33. Saga tenta não perder de vista o homem da cabeça tatuada. A multidão empurra para trás, e o movimento carrega Saga de repente. Ela quase cai quando cerveja espinga em seu rosto. Ela se choca com a mesa de mixagem, batendo a cabeça contra o acrílico. Saga avança ao longo da parede dos fundos, pisa em um tênis perdido e se esquiva de um homem que se debate e agita desvairadamente os braços e as pernas. Por fim, ela alcança a porta e entra na chapelaria. Uma lufada de ar mais fresco jorra pela entrada, embora a música estrondosa esteja reverberando nas paredes, é muito mais silencioso ali. Há pessoas descendo as escadas de volta, depois de terem saído para fumar. Elas mostram à segurança os braços carimbados. Há uma pilha de cartelas de fósforos com esqueletos e uma máquina de venda de cigarros. O homem da cabeça tatuada desaparece no banheiro masculino com o celular encostado no ouvido. Saga vai atrás dele e é atingida por um intenso fedor de urina e desinfetante. O chão está alagado e coberto com toalhas de papel molhadas, copos de plástico e tabaco mascado. Saga vê jovens bêbados enfileirados nos mictórios. Um deles usa uma das mãos para se apoiar na parede e a outra para mirar o pênis. O esguiche de urina espirala em torno das pequenas porções de tabaco no mictório, atinge a borda e espirra na parede e no chão. O homem da cabeça tatuada sai de um dos cubículos. A tampa do assento da privada está caída no chão molhado. Não ouvi sua resposta à minha pergunta, Saga diz, parando na frente dele. O quê? Ele murmura, olhando-a nos olhos. Estou procurando um homem na casa dos 50 anos que... Ela só quer dar uma trepada. Outro homem diz. Não faço ideia do que você está falando. O homem da cabeça tatuada diz. Eu acho que você faz. Me deixe em paz. Porra. Ele responde e a empurra pelo peito. O homem sai do banheiro e Saga o segue ao som de uma enxurrada de aplausos e assobios. Isso é inútil, ela pensa, sem sair do lugar. A cartela de fósforos não necessariamente pertence ao assassino. Mesmo que pertencesse, não significa que ele vem aqui com frequência. Mas, ao mesmo tempo, por hora é a única pista que eles têm para continuar a investigação. Uma possível conexão entre o assassino e uma balada de hard rock. Ter a esperança de dar de cara com ele no meio da multidão é inútil. Mas a casa noturna está prestes a fechar, e então será mais fácil descobrir quem trabalha aqui. Alguém tem que saber de alguma coisa. Saga volta ao salão principal. A multidão dança aos pulos, os punhos erguidos na frente do palco onde o guitarrista está tocando um solo veloz, as duas mãos dedilhando o braço do instrumento. A música se alterna para um ritmo de fanfarra. As mudanças de acordes se tornam mais pesadas, mais lentas. A performance chega ao fim com um uivo prolongado. São 6 da manhã. A banda sai do palco e os roadis imediatamente põem mãos à obra para desmontar os equipamentos. As luzes se acendem enquanto a música ainda está reverberando como uma ferroada nos ouvidos de todos. Saga tenta ver o rosto das pessoas que vão saindo às pressas. O pessoal da segurança percorre o salão para acordar os homens que adormeceram encostados nas paredes e ajudar os mais bêbados a se levantar. O salão se esvazia, revelando algumas peças de roupa descartadas entre os copos de plástico e outros tipos de lixo. O palco, pintado de preto e visivelmente descascando, já está deserto. Alguns rapazes bêbados dão gargalhadas e fazem brincadeiras, enquanto sobem os degraus em direção à rua. Uma caixa vermelha contendo extintores de incêndio se descolou da parede, caiu no chão e agora está atravancando o caminho. Saga se esquiva entre a multidão cada vez menor que se dirige à saída e se aproxima dos funcionários da casa noturna que ainda estão atrás do bar. A dançarina de pole dancing agora está usando um roupão e o técnico de som com a barba por fazer conversa com a segurança de óculos redondos. O barman está servindo cerveja e Coca-Cola para os funcionários. Saga vai até eles e se senta em um dos banquinhos fixos, depois se vira para o homem atrás do balcão. Eu gostaria de receber a newsletter que a casa manda para os convidados, ela diz. A gente não tem, ele diz bruscamente enquanto limpa o balcão. Como vocês comunicam as informações para as pessoas? Pelo Facebook? Ou, não é assim. Ele a interrompe, olhando fixo para ela. Por que você faz tantas perguntas? Porra. A segurança entra na conversa. Estou tentando encontrar uma pessoa que vem aqui. Saga responde, alto o suficiente para todos ouvirem. E quem é você? O barman pergunta, coçando a orelha. Uma amiga. Amiga de quem? Ele insiste, tamborilando o balcão. Estamos fechando agora, a segurança diz.
Estou procurando um homem de uns 50 anos. Ele esteve aqui. Saga continua. Ele é corpulento, tem pescoço grosso e cabelo curto. Um monte de gente diferente vem aqui. O barman responde. Pessoas que não são jovens com roupas pretas? Saga pergunta. Ele estava tentando ajudar. A segurança intervém. Ríspida. O que quero dizer é que a pessoa que estou tentando encontrar deve se destacar dos demais. Saga explica. 50 anos, cabeça raspada, pescoço grosso. O barman diz e aponta para uma fotografia atrás dele. É uma foto do cantor Udo Dirkneder, de quando ele visitou a casa. Um homem rechonchudo com cabelo loiro bem curto, jaqueta de couro e um copo plástico de cerveja numa das mãos. O homem que estou procurando às vezes fica extremamente zangado e quebra coisas, Saga diz. O barman encolhe os ombros, a segurança consulta o celular para ver que horas são. Um hold que está recolhendo cabos no palco se aproxima do bar para pegar um copo d'água. O que está acontecendo? Ele pergunta, olhando para Saga. Vocês têm muitos problemas de pancadaria aqui? Ela quer saber. Você quer dizer o público. Não tem problema nenhum. É apenas um mosh pit. Eu juro. É uma puta curtição. Ele diz, esvazia o copo e anda em direção à porta. Por aqui nunca temos problemas. A segurança diz. Existe a possibilidade de que ele use brinco de pérola. Saga diz. E pelo canto do olho vê a dançarina de pole dancing se virar e se afastar. Você vai ter que procurar o seu daddy em outro lugar. O barman diz, arrastando o barril de cerveja para fora do caminho. A segurança ri e repete o que disse sobre o daddy dela. Saga observa a dançarina ir em direção à sala dos funcionários. Havia algo em seu rosto quando se virou. Como se tivesse sido pega em flagrante. Saga começa a segui-la e percebe que a mulher acelera o passo antes de finalmente chegar à porta e segurar a maçaneta. Espere um pouco, Saga diz em tom firme. A dançarina desaparece na sala dos funcionários. Saga corre os últimos passos e segura a porta antes que feche. Você não pode entrar aí. A segurança grita atrás dela. Eu sei. Saga diz uma voz quase inaudível ao entrar. A sala dos funcionários é um espaço sem janelas com uma fileira de armários de metal, um sofá, poltronas ao redor de uma mesa muito arranhada e um pequeno armário de cozinha num canto. A dançarina corre para o banheiro e tranca a porta. A segurança entra na sala enquanto Saga bate na porta do banheiro. Saia daí. Preciso falar com você. Saga diz, ainda batendo. Você não pode entrar aqui. A segurança diz atrás dela. Eu sei. Saga responde. Mas acho que ela sabe algo sobre o homem que estou procurando. Venha comigo e podemos conversar sobre isso. Daqui a 1 minuto, Saga diz, e bate de novo na porta. Você agora está começando a me causar problemas. Eu preciso fazer meu trabalho. A casa está fechada e não posso deixar você entrar aqui. Entendo o que você está dizendo, mas preciso falar com... Você tem raciocínio lerdo ou o quê? A segurança a interrompe. Saga tira o cabelo do rosto e olha de esguelha para a mulher. É importante. Você provavelmente já percebeu, e eu ficaria muito agradecida se pudesse me dar 10 minutinhos. Ela se vira de novo para a porta do banheiro. Quando a segurança põe a mão em seu braço, ela se desvencilha e a encara nos olhos. Não encoste em mim, Saga diz com sangue frio. Eu tentei ser legal e dizer que você tem que ir embora, mas o que posso fazer se você não quer me ouvir, porra? Abra. Saga diz em voz alta, esmurrando a porta. Mais uma vez a segurança agarra o braço de Saga, que se vira de repente e a empurra pelo peito, obrigando-a a dar um passo para trás para manter o equilíbrio. A segurança puxa um bastão telescópico do cinto e o abre totalmente. Estou vendo que vou ter que dar um jeito em você. Calha a boca, Saga interrompe. É tarde e estou começando a ficar cansada, mas se você não sair do meu caminho. Saga vê o bastão vindo pelo lado do corpo e se esquiva com um movimento ágil. Faz anos que ela não participa de lutas competitivas, mas ainda treina no clube de boxe 4 dias por semana. A segurança se aproxima de novo de Saga e tenta acertá-la no ombro. Ergue o bastão bem alto e desfere um golpe de cima para baixo com força total. Saga desliza e trava a pancada com uma cotovelada no antebraço da segurança, que geme enquanto o bastão gira no ar e atinge um dos armários de metal. Com movimentos de uma lutadora de kickboxing, a segurança aplica um gancho de esquerda. Em vez de simplesmente se esquivar do soco, Saga inclina a cabeça para trás, além do alcance da oponente, de modo a instigá-la a tentar de novo, e ainda mais forte, na próxima vez. Seus movimentos são uma espécie de dança ao estilo Muhammad Ali nos ringues. A segurança dá um passo à frente e golpeia de novo. Saga revida com um rápido jab de esquerda para avaliar a distância exata e simultaneamente se move para o lado, fora da linha central da adversária. Uma boxeadorazinha. A segurança ri, tentando agarrá-la. Saga acerta um gancho de direita perfeito no rosto da segurança, cujos óculos voam em meio a um jato de suor. A segurança parece aturdida. Com o impacto do soco, uma de suas pernas fica frouxa e ela cambaleia para o lado. Saga aproveita o desequilíbrio do oponente para desferir um gancho de esquerda baixo nas costelas. A segurança geme, ajoelha-se, estende o braço, agarra uma caixa de desinfetante e ofega enquanto o sangue escorre do lábio. Saga já está a uma curta distância da mulher de novo, e agora acerta um cruzado de direita de cima para baixo cujo alvo é o nariz. É um soco extremamente potente. A cabeça da segurança voa para trás como se os músculos do pescoço tivessem parado de funcionar. Indefeso, seu corpo desaba para trás, arrastando na queda um esfregão e um balde. Sem olhar de novo para a segurança, Saga volta para a porta do banheiro, bate, aos gritos, manda a dançarina abrir. Porra, porra, porra,
A segurança geme, tentando se sentar enquanto o sangue escorre do nariz. Fique aí, Saga diz, e em seguida dá um pontapé na porta do banheiro. Ouve-se um estrépito quando a fechadura se despedaça e as peças de metal se espalham pelo piso. Não bata em mim, a dançarina implora, afundando ao lado da pia. Eu só quero conversar, Saga diz, puxando-a para fora do banheiro. Capítulo 34. O dia está começando a raiar quando Saga põe 2 copos plásticos com café sobre a mesa. O McDonald's da rua Golgata acaba de abrir. Antes de saírem da casa noturna, Saga tirou a carteira de identidade da bolsa da dançarina, fotografou o documento e confirmou o endereço e o número de telefone dela. Ela se chama Anna Solin, tem 22 anos e mora em Varby. Está vestindo jeans e uma jaqueta acolchoada vermelha. Suas luvas e seu gorro de lã estão sobre a mesa à sua frente, e a longa cabeleira castanha está presa em um coque. Beba um pouco de café, Saga diz, sentando-se de frente para ela. Anna assente e coloca as mãos em volta do copo, como se estivesse tentando aquecê-las. Seu rosto empalidece enquanto ela responde, hesitante, às perguntas de Saga. Há quanto tempo você trabalha ali? Faz mais ou menos 1 ano, Anna responde, provando o café. Saga massageia os nós dos dedos doloridos da mão direita, enquanto observa o rosto impassível e os movimentos lentos da moça. Pole dance é um esporte, Anna fala sem levantar os olhos. Eu sei, Saga diz, mas não lá. Eu faço apenas coisas simples para não ficar muito cansada, porque tenho que dançar a noite toda. O que você faz entre um turno e outro? Anna esfrega o nariz e olha para Saga. Está com olheiras por causa da falta de sono, e em sua testa finas linhas de expressão. Você pode me dizer por que estamos sentadas aqui? Ela pergunta, empurrando o copo. Eu trabalho para a polícia de segurança. A polícia de segurança. Ela sorri. Posso ver algum documento de identificação? Não, Saga responde. Mas como é que eu vou saber? Me conte sobre o homem com os brincos de pérola. Saga interrompe. Anna abaixa os olhos e seus cílios tremem. O que foi que ele fez? Ela pergunta. Não posso falar. Anna olha pela janela no momento em que as luzes da rua se apagam ao longo da calçada. Do lado de fora, uma senhora sem teto empurrando um carrinho de compras lotado se detém e as encara. Você viu um homem corpulento com brincos de pérola na casa noturna? Saga diz mais uma vez, para instigar Anna a continuar. Sim. Ele vai muito lá? Já ouvi acho que umas 5 vezes. O que ele faz? Ele é muito reservado, não participa, não dança. Fica por algumas horas, bebendo doses de vodka e comendo amendoim picante. Ela puxa o copo de café de novo, pega o açúcar, mas muda de ideia. Você já conversou com ele? Saga pergunta. Uma vez, quando alguns caras derrubaram cerveja nele. Ele parece um pouco especial, tipo uma criança grande, com aqueles brincos. Ah, sei lá. Ela fica em silêncio, e um vinco profundo surge entre suas sobrancelhas. Saga tenta pensar em uma maneira de fazer com que Anna conte mais, que diga algo que ajude a investigação a avançar. Ele ficou com raiva quando derrubaram cerveja nele? Não. Só tentou explicar o lance das pérolas. Ninguém deu a mínima, mas eu ouvi o que ele disse. São uma homenagem à irmã, que morreu aos 13 anos. Eram os brincos dela, e ele diz que não se importava se as pessoas rissem. Ele aceita de bom grado qualquer ofensa que façam a ele. Qual o nome dele? Ele disse chamar Castor. Anna diz com um sorriso cansado. Não facilita as coisas para si mesmo. Ela bebe um gole e limpa os lábios com a mão. Então você falou com ele? Saga pergunta. Anna encolhe os ombros. Um pouco. Sobre o quê? Todo tipo de coisa, ela diz, e parece perder em pensamentos por alguns segundos. Não estou dizendo que acredito, mas ele me contou que tinha um sexto sentido. Assim que ele entra em algum lugar, sempre sabe quem vai ser a primeira pessoa a morrer. Como assim? Pergunta Saga. Ele falou isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo e apontou para Jamal, um cara que... Bem, ele não tinha como saber que eu conhecia Jamal. 3 dias depois, recebi a notícia de que Jamal morreu. Um vaso sanguíneo estourou no cérebro. Ele nasceu com esse problema. Parece. Ninguém sabia a respeito disso, nem mesmo o próprio Jamal. Anna baixa o copo de café, pega o gorro e as luvas e se levanta. Estamos quase terminando, Saga diz. Anna se senta outra vez. Você sabe qual é o verdadeiro nome do Castor? Não. Você tem algum contato dele? Algo concreto? Não. Você já ouviu com mais alguém? Não. Ele já deu em cima de você? Ele falou sobre abrir a própria casa noturna e perguntou se eu estaria interessado em mudar de emprego. O que você disse? Que pensaria a respeito da oferta? Onde ele mora? Anna suspira e se recosta na cadeira. Ele parece um cara meio sem raízes. Não tinha endereço fixo, ficava circulando por aí. Para lá e para cá. Pelo menos foi o que entendi. Ele chegou a mencionar algum endereço. Disse onde estava morando no momento. Algum amigo, alguma coisa? Não. Anna sufoca um bocejo com os nós dos dedos. Tá legal. Vamos repassar toda a conversa, tintim por tintim. Saga diz. Ele deve ter dito alguma coisa. Algo que possa me ajudar a encontrá-lo. Olha, eu preciso dormir um pouco. Eu trabalho na Philippa Christer, aquela loja de roupas, durante a semana. Ele nunca disse onde morava. Como você faria para responder a ele sobre o emprego? Não sei. Era muito cedo para isso. Ele nem tem uma casa noturna ainda.
Então era tudo conversa mole? Eu sinceramente não sei. Ele dizia que era empresário, um homem do renascimento. Dizia um monte de coisas estranhas. Eu nem entendia tudo. Ele me falou sobre comprar um centro de pesquisas abandonado na Bulgária, algum laboratório estatal que fechou as portas depois da queda do comunismo, mas na verdade eu não me lembro direito. Ele é da Bulgária? Acho que não. Ele não tem sotaque. Desculpe, estou muito cansada para conseguir pensar. Ela sussurra. Uma psicóloga especializada em entrevistar testemunhas oculares vai entrar em contato com você amanhã. Ela vai ajudá-la a se lembrar melhor. Saga diz, ficando de pé. Capítulo 35. São 8h15 da noite de domingo. Relutantes, Saga e Nathan Pollock encerram o dia de trabalho. Em uma parede da sala há um mapa da Europa, além de outros mapas detalhados em grande escala dos locais, onde as vítimas foram encontradas. Na outra, uma série de impressões de cenas da filmagem na câmera de segurança bielorrussa. A gravação foi feita na escuridão, e a qualidade da imagem é precária, mas ainda assim o homem que se autodenomina Castor é visível. Sua altura, a complexão física e os ombros grandes e caídos são evidentes. De certos ângulos, um pedaço do pescoço grosso, da mandíbula e do contorno da cabeça se destacam contra o plano de fundo. O brilho da luminária de mesa incide sobre as lentes arranhadas dos óculos de leitura de Nathan ao lado do computador, e o reflexo tremula no teto quando ele dá uma topada na quina da mesa ao se levantar. Nathan sacode a cabeça para fazer o rabo de cavalo, grisalho cair nas costas. As testemunhas na calçada do bar Peregrino descreveram um homem agressivo que lembra o homem visto na filmagem da câmera de segurança de Belarus. A polícia sueca vasculhou a casa do barman assassinado e encontrou filmagens dele violentando mulheres drogadas. Ele havia sido inocentado de 2 acusações de estupro no tribunal de Estocolmo. A dançarina de pole dancing, Anna Solin, contou sobre sua conversa com um homem que se encaixa na descrição do assassino. Castor usa brinco de pérola, vê a si mesmo como um empresário e quer comprar um antigo complexo de laboratórios na Bulgária. Por alguma razão, ele parece pensar que tem poderes especiais. Aparentemente tem uma visão bastante exagerada de si mesmo, um senso de superioridade narcisista que se encaixaria no perfil de um assassino que se vê como um super-herói encarregado de limpar a sociedade e livrá-la dos criminosos que o sistema de justiça não conseguiu punir com rigor suficiente. 2 horas atrás, quando Saga falou com Jeanette Fleming, a psicóloga especialista em entrevistar testemunhas, ela estava sentada à mesa da cozinha de Anna, em Varberg. Era cedo demais para discutir a conversa que ela teve com Castor, mas Jeanette disse que estavam entremeando as memórias de Anna em uma estrutura cada vez mais organizada. Nathan começa a arrumar sua pasta executiva e explica que precisa ir para casa explicar a Verônica como os tribunais tratam os casos de divórcio. Alguns fios grisalhos de seu rabo de cavalo grudaram na jaqueta. Você deveria assinar os papéis. Saga diz. Não estou com um pingo de pressa. Saga também decidiu ir para casa. Está pensando em correr 10 quilômetros e depois ligar para Randy. Deveria falar com o pai também, mas não se sente pronta para isso. Da última vez que conversaram, ele tentou pedir conselho sobre como se comportar com uma namorada da internet, como se ela tivesse experiência com namoro online. A conversa toda deixou impaciente. Era como se o pai estivesse fingindo que estava tudo bem, que eles tinham uma relação adulta e tranquila. Saga examina a melhor fotografia que tem do rosto de Castor. Resto de cola da fita adesiva mancharam os cantos da folha impressa. A câmera o flagrou segundos antes de chutar e quebrar um poste de iluminação em formato de chama. O clarão do poste ilumina por baixo o rosto de Castor inclinado para trás. Apesar da resolução ruim, é possível distinguir o rosto redondo, a testa e o brilho do que poderia ser um brinco de pérola. Agora sabemos que Castor é capaz de se sentar e entabular uma conversa, Saga diz. Ele pode até ser provocado sem se enfurecer, mas, ao mesmo tempo, vimos o tipo de fúria ensandecida de que é capaz. O que mais sabemos? Nathan pergunta em voz baixa. Os olhos de Saga encontram o olhar cansado de Nathan. Ele se autodenomina Castor. É um homem corpulento e parrudo na casa dos 50 anos. Tem cabelo bem curto e usa brincos. 2 pérolas que pertenciam à irmã morta, Saga diz. Ele afirma ter um sexto sentido e diz estar limpando a Europa. Nathan continua. Ele fala sueco sem sotaque, provavelmente não tem endereço fixo, diz que vai abrir uma casa noturna e comprar um antigo centro de pesquisas na Bulgária. Sugere que é um empresário, mas pode ser que tudo não passe de conversa fiada. Não consegui encontrar nenhum laboratório antigo que esteja à venda lá. O silêncio enche a sala novamente. O prédio inteiro está silencioso. Não há muitas pessoas na sede da Unidade Nacional de Operações a essa hora, numa noite de domingo. As janelas da sala de Nathan estão sujas. A antena de telecomunicações e a torre da antiga sede da polícia contrastam com o céu escuro. No centro de uma das janelas é possível ver a marca de uma testa. Fragmentos de pequenas folhas marrons se esparramam no peitoril, ao redor de um vaso de planta. Já faz quanto tempo que Jeanette está conversando com a dançarina? Nathan pergunta, dobrando um guardanapo e jogando no cesto de lixo. Não quero interromper as duas. Jeanette vai ligar assim que terminar. Eles saem da sala e seguem pelo corredor depois de deixar as canecas na cozinha e apagar as luzes. A caminho do elevador, passam pela sala vazia de Joana Lina. Precisamos encontrar uma maneira de avisar Joana que não é Jurek quem está tentando limpar a sociedade, Nathan declara.
Capítulo 36. Quando Saga volta para casa, as ruas estão quase desertas. Alguns flocos de neve rodopiam em torno dos postes de luz e dos anúncios publicitários iluminados. No começo, o vento gelado contra seu rosto a incomoda, mas depois se torna ligeiramente entorpecente e provoca uma estranha sensação de calor interno. Ela já começou a se acostumar com a motocicleta do pai e passou a apreciar seu baixo centro de gravidade no meio do tráfego urbano. Ocorre a Saga que, mais cedo ou mais tarde, Joanna deve entrar em contato para perguntar sobre o andamento da investigação. Caso contrário, vai acabar se escondendo para sempre, sem nunca saber que identificaram um assassino em série completamente novo. Ela entra na rua Tavastata, estaciona e cobre a moto com uma lona. O material fino e cinza prateado sussurra no vento noturno. No apartamento, Saga tranca a pistola no armário de armas, folheia a correspondência, bebe um pouco de suco de laranja direto da caixa e veste as roupas de corrida. Está calçando os tênis no corredor quando seu celular toca. Ela caça o aparelho dentro da bolsa no chão e, ao ver na tela que é Pelerina, atende. O que você está fazendo? A meia-irmã pergunta, quase baixinho demais para ouvir. Vou fazer um pouco de exercício, sabe? Sair para correr. Tá bom. Pelerina diz, e sua respiração ecoa na linha. Por que você não está dormindo? Já é bem tarde. Saga pergunta, cautelosa. Está muito escuro. A menina sussurra. Acenda sua luminária em formato de coração. Mas depois você não pode esquecer de desligar. A irmã responde. Eu prometo, você tem permissão para acendê-la. Saga diz. Você pode ir até o papai e passar o telefone para ele? Não. Por que você não quer ir ver o papai? Ela pergunta. Eu não posso. Ele está lá embaixo na cozinha. Ele não está em casa. Você está sozinha? Talvez. Me conte o que aconteceu. Sua aula de pintura terminou às 8 horas e aí você foi para casa com a mãe da Miriam, como de costume, e o papai geralmente te espera com o chá pronto. Ele não estava em casa. A menina responde. Acho que está zangado comigo. Talvez o papai tenha ido ao hospital. Você sabe, porque ele ajuda as pessoas que têm problemas de coração. Saga ouve a respiração da irmã. Eu escutei umas risadinhas lá fora. Pelerina diz em um sussurro quase inaudível. Achei que eram as meninas palhaças. Elas não existem de verdade. Você sabe disso, não sabe? Saga não consegue deixar de pensar que podem ter sido as meninas da escola que enviaram a corrente de e-mail. Você acendeu as luzes? Ela pergunta. Não. De repente, Saga se preocupa com a possibilidade de as meninas terem entrado na casa para fazer mal a Pelerina de verdade, atacá-la e furar seus olhos com uma chave de fenda. Sabe que é apenas sua imaginação correndo solta. Por outro lado, todas as crianças precisam testar seus limites, e é fácil essas coisas saírem do controle. Acontece em todos os lugares. Acenda as luzes agora. Tá. Vou chegar aí o mais rápido que eu puder. Tá bem? Saga diz. Elas encerram a ligação e Saga telefona para o pai enquanto veste macacão de couro branco por cima das roupas de corrida. Ninguém atende, e ela tenta mais uma vez enquanto desce correndo as escadas. Deixa uma mensagem de voz na caixa postal pedindo que ele ligue assim que possível. Saga procura o número da unidade de terapia intensiva torácica no Hospital Karolinska, mas Lars-Erik Bauer não está trabalhando esta noite. Saga tira a lona de cima da motocicleta, põe o capacete e dá a partida. A caminho de Gama Sked, ela pensa mais a fundo na última conversa que teve com o pai. Não consegue imaginar como ele poderia tê-la entendido mal. Ele queria convidar a pesquisadora que conheceu online para jantar e perguntou se Saga poderia ficar de babá da irmã. Talvez Saga tenha feito confusão com as datas. Talvez tenha entendido errado a que dia ele se referia. Distraída, disse que sim sem perceber. Os vidros dos carros estacionados na frente de todas as casas estão brancos e os gramados reluzem de geada. Saga para e abre o portão de ferro forjado, conduz a pesada motocicleta até a garagem, desliga o motor, abaixa o pé de descanso da moto, volta e fecha o portão. Tira o capacete e passeia os olhos pela casa. Todas as janelas estão às escuras. A luz de um poste de iluminação mais adiante na rua alcança o jardim. Os galhos despidos de folhas da macieira lançam uma trama de sombra sobre a alvenaria. A bicicleta cor-de-rosa de Pelerina, com pompons no guidão, está caída na grama, os pneus murchos. Saga caminha em direção à casa com um fraco foco de luz atrás de si. Vê a própria sombra ficar mais pálida e mais comprida. Olha adiante e vê a curva da entrada para a garagem no subsolo. Há uma bola de futebol de plástico em frente à porta. Ela se detém diante da entrada e escuta. Ouve um som surdo e baixo, como alguém correndo numa esteira. Empurra a maçaneta para baixo e puxa. A porta da frente está destrancada. O ruído surdo cessa no momento em que ela abre a porta. Ela perscruta o corredor escuro. Silêncio total. O tapete está ligeiramente torto. Saga coloca o capacete na banqueta, tira as botas e entra. O assoalho de parquete está gelado sob seus pés. Ela acende a luz principal e um brilho amarelo se espalha pelas paredes. Olá? Pelerina? A casa está tão fria que Saga solta pequenas nuvens de vapor pela boca quando respira. Ela percorre o corredor e a porta que levam ao porão e vê o casaco do pai pendurado nas costas de uma cadeira na cozinha. Pai? Saga acende a luz da cozinha e vê que a porta do jardim dos fundos está escancarada. Ela vai até lá e chama Pelerina em voz alta. Da caldeira no porão vem alguns barulhos abafados, depois silêncio novamente. Saga olha para o vidro úmido da estufa, que está refletindo a luz da cozinha. Ela vê a própria silhueta parada no vão da porta.
O vento agita os arbustos sem folhas, que roçam a cerca da casa vizinha. O balanço rende suavemente nas correntes. Saga esquadrinha o jardim, a escuridão entre as árvores, e fecha a porta. A corrente de meio dizia que as meninas palhaças vêm à noite, agarram a vítima e pintam uma boca risonha em seu rosto para deixá-la com uma aparência feliz enquanto furam seus olhos. Saga volta para o corredor e se detém diante da porta do porão. Pelerina nunca desce ali. Lá embaixo ficam a caldeira, a máquina de lavar, a secadora de roupas e algumas ferramentas e móveis de jardim. Mas Pelerina tem medo da caldeira de vapor, porque nas noites muito frias o barulho que o equipamento faz pode ser ouvido por toda a casa. Saga vai até a escada e vê que alguém subiu os degraus com os sapatos sujos. Pelerina, ela chama, olhando para cima. Saga sobe sorrateira a escada. Quando sua cabeça atinge o nível do patamar, ela se detém e olha ao longo das grossas tábuas do assoalho. Vê os veios da madeira, as pontas estiapadas dos tapetes, a fresta sob a porta do banheiro. Ela pode ouvir uma voz muito fraca, mas não consegue dizer de onde está vindo. Parece o som de uma cantoria monótona. Saga se vira rápido e olha para baixo, apoia a mão em um dos degraus, ajoelha-se e verifica se a porta do porão está fechada. Continua subindo a escada e caminha pela escuridão até o quarto de Pelerina. Escuta com atenção e, com muito cuidado, abre a porta. Na escuridão, vê a caixa de plástico cinza da máquina de ECG, um par de sapatilhas de balé cor-de-rosa e a porta fechada do guarda-roupa. Saga entra e vê que a cama foi usada, mas agora está vazia. Ela ouve um rangido vindo do sótão. Lá fora, o cabo solto da antena parabólica está balançando. Pelerina, Saga chama em voz baixa. Ela acende luminária em formato de coração e a claridade cor-de-rosa se espalha pela parede atrás da cômoda até o teto. Saga olha embaixo da cama e vê embalagem de balas e bombons, uma extensão elétrica empoeirada e um esqueleto de plástico com olhos vermelhos. Ela se levanta, vai até o guarda-roupa e põe a mão no puxador cor de bronze. Pelerina, sou eu, ela diz, abrindo a porta. As dobradiças rangem. E no instante em que Saga vê de relance as roupas penduradas lá dentro, uma forma volumosa se precipita em sua direção. Ela joga a cabeça para trás e sua mão automaticamente alcança a pistola, enquanto o enorme urso de pelúcia cai no chão e lá fica sentado de costas para ela. Quase causei um baita estrago em você, Saga diz. Ela fecha o guarda-roupa e ouve de novo a cantoria. É um fiapo de voz, quase inaudível. Saga se vira devagar, apura os ouvidos e pensa que parece estar vindo do quarto de hóspedes. Saga sai do quarto, passa pelas escadas escuras e abre com cautela a porta do quarto onde costuma dormir. Alguém puxou os lençóis e cobertores para o chão e está sentado debaixo deles do outro lado da cama. Não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui. Pelerina está entoando em voz alta. Pelerina, não estou aqui, não estou aqui. Quando Saga puxa os lençóis e as cobertas, a irmã solta um grito agudo de medo. A menina cobre os ouvidos com as mãos e parece apavorada. Sou eu, Saga diz, tomando-a nos braços. O coração da menina está batendo rápido, seu corpinho está suado. Sou só eu. Não se preocupe, sou só eu. Pelerina abraça com força e sussurra o nome dela sem parar. Saga, 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 Saga. Capítulo 37. Elas ficam sentadas em um abraço apertado na cama até Pelerina se acalmar, e então descem para a cozinha. A menina permanece junto de Saga o tempo todo enquanto ela acende as lâmpadas pelo caminho. Saga abre a geladeira e encontra algumas sobras da refeição do dia anterior, ensopado de carne e batatas cozidas. Você vai ter que ir para a cama assim que a gente terminar de comer, Saga diz, pegando uma caixa de creme de leite. O papai ficou zangado e não fez chá. Pelerina sussurra. Por que você continua repetindo que ele estava zangado? Mandei uma foto do meu primeiro quadro. Da aula de pintura? Sim. E ele ligou e disse que era um cachorro muito bonito e que ia pendurar o desenho na cozinha. Mas quando eu disse que era um cavalo, ele se irritou e desligou. O quê? O que ele disse? Pelerina ajeita os óculos no nariz. Ele só desligou. Deve ter sido algum problema. Às vezes a bateria acaba. Eu juro, ele não estava zangado. Saga sorri enquanto começa a aquecer a comida no fogão. Por que ele não quer voltar para casa? Então, pode ser minha culpa. Eu tinha esquecido que o papai ia encontrar uma moça. O papai tem uma namorada? Pelerina sorri. Você sabe que estou saindo com o Randy, não sabe? Ele é muito fofo. Sim, ele é. Enquanto a comida esquenta, Saga faz um molho. Dissolve um cubo de caldo de carne no creme de leite, adiciona um pouco de pimenta moída e uma colher de chá de molho de soja. Então, qual é o nome da namorada do papai? Pelerina pergunta. Não me lembro. Anabela, talvez? Saga diz, escolhendo um nome aleatório. Anabela. A irmã ri. Ela tem grandes olhos castanhos, cabelo escuro e batom vermelho brilhante, e um vestido dourado cintilante. Isso. Saga pega 2 pratos e copos, põe sobre a mesa geleia de mirtilo, algumas folhas de papel toalha e uma jarra de água. Ele provavelmente deixou o celular no silencioso para poder beijar a Anabela. Ela continua. Pelerina dá uma gargalhada. Seu rosto voltou a ter alguma cor. Elas se sentam e, antes de começarem a comer, Saga se certifica de que Pelerina tome os medicamentos para o coração. O papai não te contou sobre o encontro dele? Ela pergunta depois de alguns minutos. Não.
Pelerina responde, e toma um gole de água. Mas ele disse que eu viria hoje à noite? Não sei. Pelerina diz, comendo um bocado do ensopado. Acho que não. Quando terminam, Saga escova os dentes de Pelerina e vai para o quarto com ela. Eu fiquei com medo e fui me esconder. Pelerina diz enquanto veste o pijama. Vou te dar um pequeno conselho. Saga diz, afastando o cabelo do rosto da irmã. Se você quiser mesmo se esconder, tem que ficar completamente quieta. Você não pode ficar dizendo, não estou aqui, porque aí vão saber que você está lá. Tá bom. A irmã faz que sim com a cabeça e se deita na cama. E não se esconda debaixo dos lençóis e das cobertas. Saga continua. Vá para trás das cortinas ou de uma porta aberta e fique bem quietinha e parada até eu encontrar você. Porque você é da polícia. Deixo a luz acesa? Sim. Mas não tem motivo nenhum para você sentir medo. Você sabe disso, não é? Saga diz, sentando-se ao lado dela. Você nunca fica com medo? Pelerina pergunta. Não, nunca. Saga responde, tirando os óculos da irmã e os deixando sobre a mesinha de cabeceira. Boa noite, Saga. Boa noite, irmãzinha. Ela diz no exato momento em que seu celular começa a tocar no bolso. Talvez o papai já esteja cansado de tanto beijar. Pelerina sorri. Saga pega o telefone e vê que a ligação é de Jeanette Fleming. Não é ele. É do meu trabalho. Preciso atender, mas venho ver você daqui a pouco. Deixando a porta entreaberta, Saga atende enquanto desce as escadas. Peço desculpas por ligar tão tarde, mas você disse que queria um relatório após cada sessão. Jeanette diz. Como foi? Saga quer saber. Devo precisar de mais algumas noites. Não podemos simplesmente dizer a ela para tirar uns dias de folga do trabalho? Conseguimos resultados melhores quando nos encaixamos na rotina das pessoas, e eu lido bem com essas sessões tarde da noite. Contanto que você não se canse demais. O bebê gosta quando eu trabalho, fica bem quietinho. Jeanette se divorciou, mas está grávida depois de muitos anos desejando ter filhos. Saga acha que Jeanette foi para a Dinamarca fazer um tratamento de inseminação artificial, algo que ela própria já havia comentado que faria. Mas agora, estranhamente, guarda segredo absoluto sobre como tudo aconteceu. O que ela disse? Talvez seja melhor você ouvir por si mesma. Vou enviar o áudio. São só alguns minutos em que ela se lembra de coisas novas. O resto é tudo preâmbulo e estrutura. Ótimo. Obrigada. Saga desliga e localiza o arquivo. Abre e se senta à mesa da cozinha. Fita as velhas macieiras à luz da janela enquanto a gravação começa, no meio de uma frase. E isso também. Não é meu. É. Ana derruba alguma coisa e solta um palavrão. Porra. As pernas da cadeira arranham o chão. Depois é possível ouvir passo e o som de uma torneira aberta. Jeanette está longe do microfone. Sua voz é quase inaudível. Vamos voltar ao que você disse antes, sobre ele falar que ia comprar um centro de pesquisas na Bulgária. Ele dizia todo tipo de coisa. Ana responde, a respiração pesada. Mas você se lembra especificamente da parte sobre o antigo laboratório na Bulgária? Você entendeu qual era a intenção dele? Não faço ideia. Ele parecia interessado na indústria química. Porra, como é que alguém poderia ter interesse nisso? Ele também falou sobre uma empresa em Nortalgia, uma que fabrica. Como é que se chama? Aquele material que faz os carros brilharem. Graxa, Jeanette sugere, sentando-se de novo à mesa. Não, cera. Cera automotiva. Isso, eles fabricam alguma coisa que tem na cera de carro. Ele estava falando sobre comprar a maioria das ações da empresa. Ele trabalhou lá. Não, mas ficava por ali na época. Em Nortalgia. Ele pegava a balsa em solo. Ela responde. Para onde? Eu não sei. Mas ele pegava a balsa para voltar para casa. Foi o que eu entendi. Mas ele... Ana fica em silêncio quando a campainha toca, murmura que é Fredrica e sai da cozinha. Saga fica sentada em silêncio por algum tempo, depois se levanta e começa a tirar a mesa. Passa uma água nos pratos e talheres, liga a lava-louça e sobe as escadas para ver se está tudo bem com a irmã. Dá uma volta por toda a casa, apagando as luzes e verificando se as portas estão trancadas e as janelas fechadas antes de ir para o quarto de hóspedes. Pega no chão os lençóis e cobertores, arruma a cama, depois tenta mais uma vez ligar para o pai. É estranho ele não dar sinal de vida mesmo que tenha saído com a namorada. Ela pensa. O celular dele deve estar quebrado ou talvez o tenha perdido. Se o pai tivesse sofrido um acidente, a essa altura ela já teria sabido. Saga apaga o abajur sobre a mesinha de cabeceira e fecha os olhos, mas volta a abri-los quando imagina ter visto o movimento através das pálpebras. Ela fita o teto na escuridão, a luz que oscila de modo quase imperceptível. A videira que cresce na parede circundou a janela do quarto de hóspedes, e seus galhos secos raspam no peitoril da janela. Ela pensa no trabalho do dia, em suas conversas com Nathan, no breve arquivo de áudio enviado por Jeanette, no interesse de Castor na indústria química e na balsa na cidade de Nortalgia. A caldeira começa a retinir no porão. Parece uma pessoa com câimbras em uma banheira vazia. Ela deveria estar dormindo, mas com o pensamento que invadiu sua mente é inevitável acender de novo a luz, pegar o celular e procurar na internet informações sobre as balsas de solo. Quase imediatamente ela consegue encontrar uma tabela de horários. Lê os nomes dos vários pontos de parada e constata que a balsa passa por Ogmarso. É apenas uma das muitas ilhas em que a embarcação faz escala. Mesmo assim, o coração de Saga começa a bater mais rápido. Ogmarso é o lugar onde o cadáver de Jurek Walter, arrastado pelas ondas, apareceu na praia, e foi onde Saga conheceu o sacristão e recebeu o dedo decepado.
Foi onde Joanna achava que ela e Nathan deveriam começar a investigação. Ele queria que Saga e Nathan fossem até lá porque pensava que seria uma porta de entrada para o mundo de Jurek. Saga percebe que as mãos estão tremendo enquanto procura o número de Anna Solin e liga para ela. Porra, uma voz rouca diz. Eu estava dormindo. O que está acontecendo? Isto é, Castor diz que morava em Ogmarso. Saga interrompe. O quê? Ele morava numa ilha no arquipélago chamada Ogmarso. Não sei. Acho que não. Mas ele pegava balsa em solo? É o que entendi. Olha, eu preciso dormir um pouco. Só mais uma coisa. Saga pede. O quê? Você está ouvindo? Sim. Castor mencionou algum sacristão? Eu não sei. Na verdade, sim. Ele disse que estava dormindo numa igreja. Capítulo 38. Joanna e Lumi estão se aproximando da pequena cidade fronteiriça de Valjeust, ao longo de uma estrada estreita, a Brabanterstrasse. A paisagem agrícola é plana e vasta, como um mar verde musgo. Turbinas eólicas brancas se destacam em contraste com o céu baixo de inverno. Quando passam de carro, um bando de gralhas de nuca cinzenta alça voo de uma árvore escura. Eles partiram do hotel na manhã do dia anterior e dirigiram rumo ao norte, atravessando a Suíça e a Alemanha. Mantiveram-se em estradas secundárias junto ao Autobahn 5 até Karlsruhe, dirigindo durante horas a fio de baixo de chuva cinzenta através de cidadezinhas como Trier e Düren. Joanna mantém uma das mãos no volante enquanto discorre sobre aspectos de estratégia, instruindo Lumi a respeito de diversas rotas de fuga e pontos de encontro. Ele a instrui sobre como se orientar na paisagem quando está escuro com a ajuda de trigonometria simples, usando postes telefônicos visíveis. Depois das explicações, eles ficam sentados em silêncio, lado a lado, perdidos em pensamentos. Atrás do céu branco é impossível dizer qual é a posição do sol. O rosto de Lumi está virado para o lado. A paisagem corre depressa diante de seus olhos cinza. Pai, ela diz por fim, respirando fundo. Estou fazendo isso porque prometi. Mas não quero. Eu entendo. Não. Eu sinceramente acho que você não entende. Ela rebate, olhando de esguelha para ele. Você estava esperando que isso acontecesse. Parecia quase ansioso para isso acontecer. Digo, todos os preparativos, todos os sacrifícios que você foi forçado a fazer de repente significam alguma coisa. Passam direto pela cidadezinha fronteiriça alemã. Edifícios de tijolos marrons e uma charmosa igreja desaparecem atrás deles. Ao longe, um trator amarelo desliza por um campo de cultivo. Um silo de grãos reflete o céu. Não há posto de verificação de fronteira entre os países. Depois de uma placa, a estrada estreita simplesmente segue em frente países baixos adentro. Uma coisa que eu não entendo, pai. A maneira como você deixou tudo. Quero dizer, você é o especialista em Jurek. Você sabe tudo sobre ele. Mas agora que você acha que ele está de volta, de repente desaparece e deixa seus colegas à procura dele. Mesmo se eu ainda estivesse lá, não teria permissão para participar da investigação. Joanna explica. Mas entreguei a Nathan Pollock as minhas anotações e informações básicas, e ele será capaz de montar uma equipe numerosa junto com Saga Bauer. Enquanto você se esconde, ela diz calmamente. Vou fazer o que for necessário para não perder você. Ele diz em tom sincero. E a Valéria? Teria sido melhor se tivesse vindo comigo, mas ela vai receber proteção, e é o que importa. 10 policiais, fortemente armados. Como você consegue viver com esse medo o tempo todo? Lumi. Sei que praticamente todas as vezes que você me viu eu estava apavorado, como lá em Natavavaara, Joanna diz, olhando de relance para ela e abrindo um sorriso. Mas a verdade é que é raro sentir medo. Eles estão percorrendo uma avenida reta ladeada por árvores sem folhas, passando por esporádicas casas de tijolos escuros, e há mais fazendas visíveis à distância. A mamãe me disse que você era o homem mais corajoso do mundo. Lumi fala depois de algum tempo. Isso eu não sou, mas sou muito bom no que faço, Joanna responde. Enquanto cruzam a província de Limburgo, no sul dos Países Baixos, começa a chover de novo. O som mecânico dos limpadores de para-brisa enche o carro. Fileiras de fardos de silagem cobertos de plástico repousam nos campos negros como frutas brancas e reluzentes. Você e Saga Bauer já ficaram juntos? Lumi pergunta. Não, nunca, ele sorri. Ela sempre foi como uma irmã para mim. Lumi se olha no espelhinho do parasol. Eu só a vi pessoalmente uma vez, quando ela veio dizer que tinha encontrado o corpo de Jurek. Sei lá, não consigo parar de pensar nela. Ela é linda de morrer, perfeita. Você é perfeita, Joanna salienta. Lumi olha pela janela lateral e vê no acostamento um grande crucifixo cercado por grades de ferro. Não entendo por que ela entrou para a polícia quando poderia ter sido uma supermodelo ou qualquer outra coisa. Na verdade, igualzinho a mim, Joanna brinca. Não há nada de errado em querer trabalhar na polícia. Você sabe que não é o que quero dizer, mas não é para todo mundo. Até onde eu sei, Saga teve uma infância difícil. A mãe sofria de uma doença mental. Ela nunca fala a respeito, mas acho que a mãe dela cometeu suicídio. Sempre que tento mencionar o assunto, ela me diz que não quer falar. É uma de suas regras, porque pensar na mãe a deixa infeliz. Ela é muito rigorosa em relação a isso. Passam por um posto de gasolina com uma fita de LED de neon vermelho iluminando de ponta a ponta a estrutura, que cobre as bombas de combustível. Como foi quando seu pai morreu? Lumi pergunta. Meu pai, Joanna diz baixinho. Tipo, eu sei que você só tinha 11 anos.
Você se lembra dele? Quero dizer, você se lembra bem dele? O que me preocupa é esquecer. Quando eu era mais jovem, costumava entrar em pânico quando achava que não estava conseguindo me lembrar do rosto ou da voz dele. Mas me dei conta de que a memória funciona de outras maneiras. Ainda sonho muito com ele, e nos sonhos a minha lembrança é perfeita. As palhetas do limpador de para-brisa se movem rápido, eliminando o excesso de água da chuva. Você sonha com a sua mãe? Joanna indaga depois de algum tempo. Muito, Lu me responde. Sinto muita saudade dela, todos os dias. Também sinto saudade dela. Lu me abaixa o rosto e, com as costas das mãos, se apressa em enxugar as lágrimas. Joanna diminui a velocidade em um cruzamento nos arredores de Verte. A luz vermelha do semáforo reflete no asfalto molhado. Um corvo pousa pesadamente na copa de uma árvore sem folhas. Eu me lembro de uma vez quando a mamãe e a gente viu um grande incêndio. Um armazém na estação pegou fogo. Acho que foi no mesmo dia em que nos sentamos para tomar sorvete na escadaria da catedral, e ela me contou sobre meu maravilhoso pai que não estava mais por perto. O semáforo fica verde e o carro se põe em movimento outra vez. Você se lembra de alguma coisa da vida na Suécia? Joanna pergunta. A mamãe me disse que eu tinha um fogãozinho de brinquedo, e que você brincava comigo quando chegava em casa. Você fazia de conta que eu era seu filhinho, ou um cachorro que latia sem parar, ou eu tinha que me deitar no chão enquanto você me dava comida. Você sempre foi muito paciente. Depois de algum tempo eu pegava no sono, e aí você punha pratos e talheres em cima de mim. Por quê? Ela sorri. Eu não sei. Talvez eu servisse de mesa. Eles ultrapassam um caminhão perto de uma capela encardida. As cascatas de água sobre o para-brisa e o vácuo da ultrapassagem fazem o carro trepidar. Pode ser que eu tenha sonhado, Lu me diz devagar. Mas acho que é uma lembrança verdadeira, nós dois dizendo boa noite para um gato cinza. Fazíamos isso, sim. Quando eu estava em casa, toda noite eu lia histórias para você dormir. E, antes de você pegar no sono, a gente acenava pela janela para o gato do vizinho. Capítulo 39. A chuva amaina quando eles desaceleram para pegar a rodovia Riksväg, que corre quase paralela à rota E25. Não estão longe da zona industrial, nos arredores de Malhese. Cerca de 30 ovelhas pastam em um descampado, todas viradas para o mesmo lado ao vento. Do outro lado da rodovia é possível ver a superfície cinza de uma imensa barragem. Eles entram em uma estradinha estreita de asfalto. Placas muito amassadas indicam que é um beco sem saída e que a área é propriedade particular. A grama alta roça as laterais do carro. Joanna para na frente de uma cancela enferrujada. Sai no ar frio e remove um espigão de ferro que está enfiado na corrente em vez de um cadeado. No final da estrada há um punhado de edifícios abandonados, com uma vista ampla se estendendo em todas as direções. O local é perfeito. Ninguém pode se aproximar sem ser visto à distância, e são apenas 70 quilômetros até a fronteira com a Bélgica. Eles entram no pátio e Joanna estaciona atrás da construção principal. As janelas estão lacradas com tábuas de compensado e a porta está selada com pregos. Uma trilha de cascalho, pontilhada de poças d'água, circunda um prado até a antiga oficina. É um edifício grande, com paredes de zinco pintadas de branco. Parte de uma extremidade parece ter cedido e está dependurada, balançando devagar ao sabor do vento. Eles pegam um atalho pela campina e passam por cima de uma cerca eletrificada abandonada. Os fios de arame sumiram e vários postes isoladores de porcelana estão caídos em poças. Não está minado? Lu me pergunta. Não. Por que isso denunciaria o esconderijo? Ela diz para si mesma. Eles seguem por uma estradinha de terra esburacada através de trechos com arbustos de sabugueiro até chegarem à vereda de cascalho. Em meio ao matagal ao lado da oficina é possível ver os destroços de uma debulhadora. Joanna saca a pistola e a segura rente ao corpo enquanto dão a volta na oficina. As janelas do andar de cima estão fechadas. A ferrugem marrom avermelhada escorreu das escoras metálicas da fachada imunda de zinco branco. A parte final do edifício consiste em duas portas largas o suficiente para as manobras de entrada e saída de maquinário pesado. Uma delas se soltou e agora balança para frente e para trás com a força do vento. A oficina parece estar abandonada há anos. No fundo da rampa de concreto rachada, o vento faz rolar um frasco plástico de óleo para motor vazio. Joanna se detém e lança um rápido olhar para trás, abarcando a campina, a trilha estreita e o carro estacionado em frente à casa principal. Ele abre a porta, espia dentro da oficina escura e vê o chão de concreto coberto de velhas manchas de óleo, uma caixa de parafusos e alguns rolos de plástico industrial. No pilar mais próximo da porta, a tinta foi raspada, resultado de anos de desgaste mecânico. Acho que ele preparou uma surpresa para nós, Joanna diz ao entrar. Lume o segue com uma persistente ansiedade na boca do estômago. Há folhas de outono secas espalhadas pelo chão. De maneira instintiva, Lume segue bem perto do pai. A imensa oficina está quase completamente vazia. Por um momento o vento empurra a porta atrás deles, que em seguida se sacode e se fecha com um rangido, deixando-os na escuridão quase total. O som dos passos de pai e filha ecoa nas paredes. Isso não está cheirando nada bem, Lume sussurra. Um fio de luz branca do céu consegue entrar quando o vento faz a porta se abrir de novo. A pálida claridade desliza pelo chão como uma marca de queimadura, tromba com uma parede interna, depois recua outra vez.
O recinto é espaçoso, mas não o suficiente para ocupar todo o edifício. Lume tenta puxar Joanna em direção à entrada. Ouvem um estranho som de sucção, e pouco depois uma porta hidráulica de aço desaba com estrépito atrás deles. A porta atinge o chão e fica travada no lugar. A única saída está completamente bloqueada agora, do rés do chão ao teto. Pai, Lume diz, com medo na voz. Não se preocupe, ele responde. As luzes se acendem e eles veem que as paredes lisas são feitas de aço maciço, soldado nos cantos. 4 metros acima, há câmeras de vigilância e fendas de disparo para armas. No espaço vazio não há onde se esconder, nada que possam escalar. Eles veem o próprio reflexo como 2 sombras cinzentas na parede reforçada à frente. Lume está arquejando, e Joanna pousa a mão no braço dela para impedi-la de pegar a pistola. Uma porta de aço se abre na parede e um homem baixinho com calça de corrida preta e uma blusa de malha da mesma cor entra mancando no recinto. Tem enormes cicatrizes no rosto e cabelo branco cortado bem curto e empunha uma pistola. Estou muito infeliz com você, ele diz em um inglês inexpressivo, gesticulando com a arma em direção a Joanna. Sinto muito, você ouviu o que eu disse? O homem o interrompe, levantando a voz. Sim, tenente. O homem anda em volta de Joanna, inspecionando de cima a baixo e o empurrando pelas costas, o que o obriga a dar um passo à frente para manter o equilíbrio. Qual é a sensação de estar caído no chão chafurdando no próprio sangue? Eu não estou. Mas eu poderia ter atirado em você. Não poderia? Ninguém vai entrar aqui, mas você precisa pintar o pilar. O pilar? A tinta se desgastou até lá em cima. Se alguém olhar para o teto, vai conseguir enxergar o mecanismo inteiro, Joanna diz. O homem refreia um sorriso satisfeito. Pela primeira vez, volta as atenções para Lume. Meu nome é Rinus, ele diz, apertando a mão dela. Obrigada por nos deixar vir. Lume agradece. Muito tempo atrás, tentei enfiar um pouco de juízo na cabeça do seu pai. Ele explica. Foi o que ele me contou. Lume diz. O que ele te contou? Que era como estar de férias. Ela responde com um sorriso. Eu sabia que tinha sido bonzinho demais com ele. Rinus ri. Rinus conta que comprou a propriedade 30 anos atrás com o objetivo de cuidar ele mesmo da fazenda, mas isso nunca aconteceu. Quando deixou o exército, foi recrutado pelo IVE, o Serviço Geral de Inteligência e Segurança holandês. Embora o IVE fosse diretamente subordinado ao Ministério do Interior, Rinus tomou conhecimento da possibilidade de surgirem situações que exigiriam que ele vivesse escondido por longos períodos de tempo. Os esconderijos secretos do próprio serviço de inteligência não são seguros o suficiente, e nem sempre dá para confiar na própria equipe, ele diz, como se fosse óbvio. Eu estava encabeçando uma investigação sigilosa extremamente confidencial que parecia apontar para comportamentos suspeitos de partes da própria organização, e foi quando achei que era hora de ter certeza de que eu estava preparado. A propriedade consiste em 4 hectares de terra e fica perto das fronteiras da Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e França caso Rinus precise deixar o país às pressas e procurar refúgio em outro lugar. A construção principal é apenas uma fachada, uma precaução para o caso de alguém ficar curioso, uma casa abandonada e lacrada com barricadas de tábuas que ele nunca usa. As verdadeiras acomodações estão escondidas no interior da antiga oficina. Rinus os conduz cozinha dentro até o andar superior por um corredor com portas que dão para 4 quartos, cada um contendo 2 beliches. No final do corredor há uma saída de emergência bloqueada. Rinus rabiscou Stairway to Heaven, escadaria para o paraíso, na porta, pois arrancou a escada de incêndio e a jogou no lixo. A única maneira de entrar é através da oficina, mas no subsolo há um túnel de fuga oculto que percorre 200 metros até um trecho de floresta no campo atrás do prédio. Joanna arruma a mesa para 3 enquanto aquece lasanha congelada no micro-ondas. Enche 3 copos de água e conta a Lume sobre seu treinamento com Rinus. Uma vez ele foi lançado ao mar a 5 quilômetros do litoral, com as pernas amarradas e as mãos algemadas atrás das costas. Férias na praia. Rinus sorri ao entrar na cozinha depois de guardar o carro deles na garagem escondida. Ele se senta e diz a Lume que mora em Amsterdã há anos, embora a família seja de Sint-Gertrude, no sul dos Países Baixos, não muito longe de Maastricht. As pessoas aqui tendem a ser católicas, muito mais religiosas do que do outro lado dos rios. Ele explica enquanto começa a servir a comida. O que Patrick diz sobre você desaparecer assim? Joanna pergunta. Espero que ele tenha tempo para sentir minha falta, mas desconfio de que na verdade está aliviado por se ver livre de mim por algum tempo. Pensei que você levava o café da manhã na cama para ele todas as manhãs. Joanna sorri. Bem, só quando eu acordava primeiro. Rinus diz com um dar de ombros. Ele olha para Lume, que está soprando uma garfada de lasanha quente. Então, academia de polícia depois a escola de arte? De jeito nenhum, ela responde com uma risada curta. Seu pai também é artista, ele diz, olhando para Joanna. Não sou. Joanna protesta. Você desenhou um. Vamos esquecer isso. Que tal? Joanna o interrompe. Rinus abafa uma risada enquanto olha para o prato. As profundas cicatrizes nas maçãs do rosto e num canto da boca são tão pálidas que parecem linhas desenhadas com giz. Após a refeição, Rinus os leva a escada abaixo. Passam por uma cortina e chegam a uma sala mal iluminada com venezianas nas janelas. Uma das paredes é forrada com caixas de madeira repletas de armas, pistolas, semiautomáticas e rifle de precisão. Rinus revisa o plano tático e a ordem de comando em caso de ataque. Eles mostram o monitor e o sistema de alarme. Tomando como ponto de partida a localização das venezianas do andar de cima, eles dividem os arredores da oficina em diferentes zonas de vigilância e elaboram uma escala de funções.
Joanna fica observando com binóculo a estrada de acesso e a cancela na trilha, enquanto Rinus explica a Lume os mecanismos de funcionamento dos detonadores russos para o caso de terem que minar o prédio. Detonadores elétricos são melhores, mas os mecânicos são mais confiáveis. Mesmo que tenham ficado guardados dentro da caixa por 30 anos, ele diz, colocando um em cima da mesa diante de si. O detonador é muito parecido com uma caneta esferográfica, com um pequeno estupim e um pino numa das extremidades. Presumo que seja onde você conecta o fio, ela diz, apontando para o anel grande. Sim, mas primeiro você enfia a ponta uns 5 centímetros dentro da carga explosiva. Em seguida, prepara prendendo um cordel detonante no pino, como você diz. Depois, tira a trava. E se alguém pisar no fio, o pino é arrancado. E o cão atinge a espoleta, que aciona o detonador. A espoleta não é muito diferente da de uma arma de brinquedo, mas se o detonador explodir, você perde a mão. E, obviamente, se a carga explosiva explodir, você já era. Capítulo 40. Em vez de pegarem a balsa em solo como o Castor fez, Sag e Natan vão de carro o mais longe possível através das pontes que ligam as ilhas para pegar a balsa regular em Svartno. O pai de Saga ainda não tinha chegado em casa quando ela deixou Pelerina na escola. A escola estava fechada por conta de um treinamento de professores, mas o clube de atividades extracurriculares fica aberto o dia todo e a professora auxiliar de educação especial de Pelerina estava de plantão. Saga está tentando não se preocupar, dizendo a si mesma que o celular do pai pode estar quebrado ou que ele foi direto para o trabalho na manhã seguinte ao encontro com a namorada. Mas quando ligou para o Karolinska, ele não estava lá. Agora ela já telefonou para todos os hospitais em Estocolmo e falou com a polícia. Ela se sente como a mãe de um adolescente. Tudo o que pode fazer é torcer para que ele esteja tão apaixonado que se esqueceu de todo o resto. Isso não é do feitio dele, mas ela ficaria ao mesmo tempo aliviada e extremamente zangada. Natan freia e sai da rodovia 278, entrando em uma trilha de cascalho que atravessa um aglomerado de pinheiros à direita da estrada. Estão rumando para o março para tentar falar com o sacristão, a fim de descobrir se Castor realmente viveu na capela por algum tempo. Se tiverem sorte, em breve saberão o nome verdadeiro de Castor. Pode ser até que o sacristão esteja encaminhando a correspondência dele para um novo endereço, caso tenha deixado seus dados de contato. Mas Saga sabe que não vai ser fácil. Erlandin sofre de demência há anos, e qualquer comunicação com ele até agora se mostrou inútil. Eles param na frente da cancela que bloqueia o caminho até o cais. É o ponto onde as pessoas fazem fila até a hora de embarcar na balsa. A estrada está vazia. Não há mais ninguém esperando para atravessar. Saga observa a ilha escura do outro lado da água e a balsa que vem se aproximando. A busca que ela e Natan estão empreendendo pelo homem corpulento que se autodenomina Castor tem conexões desconcertantes com o derradeiro capítulo da história de Jurek Walter e o local exato onde seus restos mortais foram encontrados. A balsa chega com um som rascante. A água ao longe está completamente parada. Assim que a cancela se ergue, eles entram no cais e um homem de capa impermeável acena para que posicionem o carro a bordo. A rampa bate com estrépito contra o cais quando o peso do carro a pressiona para baixo. O convés é preto e molhado, e a balaustrada e a cabine do balseiro são pintadas de amarelo mostarda. Natan e Saga permanecem sentados dentro do carro, que começa a tremer à medida que a balsa se põe em movimento. O tremor se propaga pelas pernas, pelvis e barriga de ambos. Sob a superfície da água, 2 robustos cabos de aço correm em paralelo entre as duas ilhas. São puxados para fora da água e passam através do poderoso guincho da balsa antes de mergulharem novamente. Saga olha para trás e vê que a ondulação faz oscilar os juncos amarelos congelados de ambos os lados do cais. Joanna tem a convicção de que Jurek Walter está vivo e que dedicou os últimos anos a encontrar um substituto para o irmão. Saga sempre esteve convencida de que matou o Jurek. Ela passou um ano procurando o corpo dele só para tranquilizar Joanna. Saga se considerava culpada pela fuga de Jurek, por isso sentia que era seu dever provar que ele estava morto, se é que isso era possível. Ela se lembra nitidamente do encontro com o sacristão em Ogmarço. Ele estava recolhendo a lenha trazida pelo mar em meio às rochas. Se disse a ela que tinha encontrado o cadáver de um homem 5 meses antes. Guardou o corpo no galpão de ferramentas, mas quando o fedor ficou muito forte, ele o queimou no antigo crematório. Decepou um dos dedos e o guardou na geladeira em um frasco de vodka. Saga e Nils além estudaram a fotografia que o sacristão tirou do torso inchado e dos buracos de bala. Era Jurek. Todos os detalhes batiam. E quando os resultados da análise da impressão digital e do DNA revelaram uma correspondência de 100%, eles se convenceram. Saga gostaria apenas que Joanna tivesse esperado um pouco mais antes de desaparecer, que ele tivesse tido tempo de ver as imagens da câmera de segurança de Belarus. Nunca vai se esquecer da expressão no rosto de Joanna quando foi avisá-la. Ela quase não o reconheceu. O roubo do crânio da esposa o deixará paranoico. De súbito, Joanna se convenceu de que Jurek estava vivo, que havia encontrado um homem da mesma idade e constituição física que ele. Atiraram nesse homem nos mesmos pontos do corpo em que Saga havia atirado nele depois amputado a própria mão ou parte dela, deixando a parte do corpo arrancada de molho na água do mar por 6 meses. A conclusão de Joanna foi que o sacristão devia ter ajudado Jurek, que Jurek persuadiu obrigou Erlandin a fotografar o torso do morto, em seguida, cremá-lo, amputar e guardar o dedo da mão putrefata de Jurek e incinerar o resto. Saga pensa no olhar devastado pela bebida de Erlandin, em seu ar taciturno,
suas roupas esfarrapadas. Ela tentou interrogá-lo em várias ocasiões depois do primeiro encontro, mas ele estava tão degenerado pela demência que a conversa se mostrou inútil. A água está quase preta esta manhã. Não há vento e a superfície está parada. Uma névoa fina paira entre as ilhas ao longe. A balsa se aproxima lentamente de Old Marsh. Para além do cais vazio há árvores nuas e móveis. A balsa desliza com ruído surdo pelos trilhos subaquáticos, e a rampa raspa o concreto do mole antes de a balsa parar de repente. As ondas suaves marulham contra a costa rochosa. Natan dá uma olhadela para a Saga, liga o carro e avança para a terra firme. Sobem até a colina, passando por casas de verão lacradas com tábuas durante o inverno. Leva apenas alguns minutos para chegarem ao estaleiro. O clarão de um maçarico se ergue entre os edifícios. A área beira-mar é empoeirada e atulhada de tralhas, velharias e barcos cobertos com lonas. Natan entra à esquerda, passando por pequenos descampados um pedaço de floresta. Branca como açúcar, a capela reluz entre os troncos negros das árvores. Diminuem a velocidade, sobem uma colina e param. Uma imensa âncora está escorada na grama amarelada. A brisa fria carrega o cheiro do mar. Do porto chegam os gritos das gaivotas. Saga sobe a vereda de cascalho e tenta abrir a porta da capela. Está trancada, mas a chave está pendurada em um prego sob o corrimão ao lado dos degraus. Ela destranca a porta, empurra a maçaneta e entra. Natan a segue, e cada passo que dão faz render o assoalho de madeira. Os bancos foram pintados de verde, e nas paredes há velas votivas. O friso na lateral é um filete cor de creme que reflete a luz do inverno das janelas ogivais. Eles caminham até o altar simples, voltam e param na frente de um cobertor lameado caído no chão. Junto à parede há latas de feijão e de ensopado de carne, ao lado dos inários. Natan e Saga saem novamente, trancam a capela e seguem em direção à casa do sacristão. O campanário assoma como uma plataforma de caça entre as árvores. O sol rompe a névoa enquanto eles batem na porta. Esperam alguns segundos, então entram. A minúscula casa consiste em uma cozinha com uma cama e uma alcova e um pequeno banheiro. Sobre a mesa, os restos de uma refeição se retorceram e ressecaram. Ao lado da cafeteira há um saco plástico cheio de pãezinhos de canela mofados. A cama estreita está sem lençóis. O morador tem dormido no colchão, nu e dispõe apenas de um cobertor. Em um tamborete ao lado da cama há um relógio com um mostrador de vidro riscado. A choupana foi abandonada. Saga se lembra do cheiro de comida e de umidade que sentiu da primeira vez em que esteve ali. Erlanlin estava bêbado, mas naquela ocasião sua mente parecia relativamente lúcida. Na vez seguinte, ele estava ensimesmado, confuso. O processo de deterioração fora muito rápido. Saga acha que ele deve ter sido internado em alguma clínica e nenhum de seus parentes ainda teve tempo ou condições de lidar com os pertences. Aqui é onde ele guardava o dedo em um pote velho de geleia, ela diz, abrindo a geladeira. As prateleiras sujas estão repletas de frascos e garrafas sem rótulo, de pacotes de comida rançosa e estragada. Ela confere as datas de validade de uma caixa de creme de leite e de um pacote de bacon. Ele não vem aqui há uns 4 meses, ela diz a Natan, e fecha a geladeira. Eles saem da casinha e vão para a garagem. Uma pá imunda e enferrujada está jogada no chão, rodeada de terra seca. Eles podem ver parte do alambique legal de Erlan atrás do soprador de neve coberto por uma lona. Era aqui que Jurek estava caído. Os fluidos escorriam do corpo para o ralo, ela diz, apontando. Saem de novo e olham em direção ao carro e à capela. Vamos perguntar aos vizinhos se eles sabem para onde ele foi? Natan sugere em voz baixa. Vou ligar para a secretaria da paróquia. Saga diz, virando para o outro lado. As ruínas dos alicerces do crematório estão escondidas em meio ao mato alto, mas a chaminé de tijolo se ergue a 4 metros do solo. Foi lá que ele queimou o corpo de Jurek, Natan diz. Certo. Caminham pela grama e param em frente ao forno enegrecido de fuligem. Saga avança com cautela até a borda da floresta, olha para o cabo comprido de um forcado enfiado no monte de compostagem e segue em direção ao trecho de terra entre as árvores. Ela fica sem ar quando vê um tubo de metal despontando da terra. Precisa se agarrar a uma das árvores para não desabar. Com o coração martelando no peito, ela se aproxima e sente os calcanhares afundarem na terra remexida. Seus pensamentos rodopiam. Ela se ajoelha, inclina-se para frente e cheira o tubo. Se levanta, tosse, récua e cospe no chão. Carne podre. A borda da floresta escorrega para longe enquanto Saga se vira de um lado para outro, à procura de algo em que concentrar os olhos. Ela dá alguns passos, fitando o crematório e a casa do sacristão. O que foi? Natan pergunta, aflito. Ela não consegue responder, apenas corre até a garagem. Pega a pá, volta correndo e começa a cavar o solo suavemente afufado, jogando a terra no mato alto. O suor escorre pelas costas. Sua garganta emite um gemido enquanto ela usa o pé para enfiar a pá na terra e revolver o solo. Ofegante, ela larga o buraco, entra nele e continua cavando. 70 centímetros abaixo, a pá atinge um caixão. Com as mãos, Saga afasta a terra para os lados. O tubo passa por uma tampa e o orifício foi vedado com fita adesiva prateada. O que é isso? Natan pergunta. Ela limpa toda a parte de cima do caixão, força a pá numa fresta e consegue abrir um pouco. Joga a ferramenta de lado, agarra a tampa com ambas as mãos, puxa com movimentos bruscos para o lado e arranca os últimos pregos. Natan pega a tampa das mãos dela e a deixa ao lado da cova rasa. Ambos encaram os restos mortais do sacristão. O corpo de Erlanlin está inchado e se desfazendo, algumas partes quase dissolvidas enquanto outras, incluindo as mãos e os pés,
parecem estar intactas. O rosto está macilento, os olhos negros, as pontas dos dedos despedaçadas. Isso é obra do Jurek, Saga sussurra. Ela sai da cova, volta às pressas para a capela e tropeça num pedaço das ruínas dos alicerces do crematório. Espere! Nathan grita, atrás dela. Ele pegou meu pai. Ela grita e se precipita em direção ao carro. Capítulo 41. Os policiais Karen Agman e Andrei Zegberg estão sentados na viatura 30901 na rua Paul-Felswagen, nas imediações da Arena Multiuso Globen. É uma manhã tranquila. O tráfego da hora do rush em direção a Estocolmo diminuiu. Os engarrafamentos na Nynäsvägen desapareceram. Com exceção de uma pequena colisão em que ninguém se feriu, as coisas estão sossegadas. Karen e Andrei dirigiram pelo bairro do Matadouro e pararam atrás de um furgão estacionado em cuja porta se vê uma imagem pornográfica pintada. Karen verificou o número de registro do veículo no banco de dados criminal, na esperança de que pudessem intervir alegando motivo mais concreto do que apenas mau gosto. Agora estão percorrendo vagarosamente a rua arborizada que corre ao lado da linha do metrô, sob passarelas desertas, os edifícios de alvenaria vazios e escuros. A região ainda está uma bagunça depois de um show na noite anterior. A vida é longa demais para que a pessoa tenha energia para se divertir o tempo todo. Karen suspira. Você disse que ia contar para o Joaquim como está se sentindo. Andres comenta. Não vai fazer diferença nenhuma. Parece que ele não quer mais nada. Ele simplesmente não está nem aí. Você precisa se separar. Eu sei. Karen sussurra e tamborila no volante. Eles passam por um homem que coleta latas e garrafas descartadas para vender para reciclagem. Ele veste um casaco militar imundo e um gorro de pele enquanto caminha ao longo da valeta arrastando um saco de lixo. No instante em que Karen abre a boca para dizer que Joaquim tenta de tudo para evitar fazer sexo com ela, recebe uma chamada do comando central. Ela atende e nota na voz do operador um nível de tensão incomum enquanto lhe informa que recebeu de um colega um alerta de prioridade grau 1. O brilho pálido do rádio faz a mão de Karen parecer branca como a neve quando ela alcança a alavanca do câmbio. O alerta diz respeito a um sequestro em andamento no clube Melis de atividades extracurriculares da escola em Sked, na rua Mitelvagem. O operador faz o melhor que pode para responder com calma e eficiência as perguntas dos policiais, mas claramente há algo na situação que o afeta. Pelo que Karen consegue entender, estão lidando com o sequestro violento de uma menina de 12 anos com síndrome de Down. Acredita-se que o sequestrador é perigosíssimo e possivelmente está armado. O endereço aparece na tela. Eles estão perto. Karen aciona o giroflex e dá uma guinada brusca no carro, lançando um jogo de luz azul pulsante numa parede de tijolos marrons com todos rasgados. O operador informa que estão coordenando a resposta com o Hospital Sudermal e a Unidade Nacional de Operações. Mas somos os mais próximos. Vamos ser os primeiros a chegar, Andres diz. Karen liga a sirene, pisa fundo e sente a aceleração do carro empurrá-la contra o assento. Há um ciclista à frente, à direita, e um caminhão se aproximando na faixa oposta. No retrovisor, o homem que recolhe as latas e garrafas na valeta se ergue e vê a viatura sair em disparada. Karen diminui a velocidade no grande cruzamento de modo a se certificar de que todos os carros pararam para deixá-la passar, depois acelera de novo. Andres pergunta ao operador se ele sabe quantas crianças estão no clube, e ouve que provavelmente há menos crianças do que normal porque a escola está fechada. Karen acha que deve ser alguma batalha jurídica pela custódia de um filho que acabou saindo do controle, algum ex-marido ofendido por se sentir injustiçado. Passam pela fachada amarela da escola católica, fazem uma curva fechada à direita na rotatória e aceleram margeando o grande complexo esportivo. A cerca prateada em frente à fileira de campos de futebol passa tremeluzindo. Enquanto Karen dirige, Andres continua falando com o operador da central. Receberam diversas ligações relativas a um distúrbio, bem como a disparo de arma de fogo. Ela está dirigindo um pouco rápido demais. Quando chegam à rotatória seguinte, os pneus perdem a aderência na curva à esquerda. A viatura desliza pelos pedriscos soltos do asfalto e vai parar na calçada, raspando uma placa que indica a direção da igreja de Insked. Vai com calma, Andres murmura. Karen não responde, apenas pisa no acelerador novamente enquanto passam pela borda do Parque Margareta. Pássaros alçam voo de uma lata de lixo. A grama do parque está marrom por causa do inverno, e as árvores desfolhadas lançam sombra sobre a trama de trilhas. Avistam o telhado da escola acima dos edifícios ao redor, e Karen desliga a sirene. Ela vira à direita na rua Mitelvagem, diminui a velocidade para bem na frente do portão de entrada. Eles saem do carro e verificam as armas e os coletes à prova de balas. Karen tenta controlar a respiração. As folhas marrons que se acumularam na base de uma escada de incêndio caracol farfalham ao vento. Andres confirma que chegaram à cena do crime. Karen observa enquanto ele ouve as instruções e meneia a cabeça antes de encerrar a chamada. O operador disse para termos cuidado. Ele diz, olhando-a nos olhos. Cuidado? Eu nunca tinha ouvido isso antes. Ela responde, sem conseguir invocar um sorriso. Quem deu esse conselho foi o mesmo colega que passou o alerta. Cuidado, ela repete em voz baixa. Ela olha para a construção térrea que abriga o clube de atividades extracurriculares da escola, espremido em uma lacuna entre os edifícios escolares muito mais altos dos dois lados. As paredes de tijolos foram pintadas de amarelo, e há muso crescendo no telhado de telhas vermelhas. É possível ver luzes acesas atrás das cortinas, mas não há ninguém à vista. Tudo está quieto.
Vamos entrar e dar uma olhada, Andrés diz. Com as pistolas em punho, eles correm pela calçada larga e se esgueiram ao longo da parede em direção à porta vermelha escura. Andrés abre a porta e Karen dá alguns passos para dentro do vestiário. No chão há uma grande caixa de plástico com roupas descartadas. Pares de botas e tênis estão alinhados ao lado de uma secadora. Andrés passa por Karen e gesticula apontando para a porta seguinte. Ela o segue até um salão repleto de mesas com tabuleiros de xadrez e gamão. As cortinas de todas as janelas estão fechadas. O único som é o farfalhar dos uniformes e o barulho das botas dos policiais a cada passo que dão no piso de PVC enquanto se movem entre as mesas baixas. A porta de um dos banheiros na outra extremidade do salão está fechada. Ele se detém. Ouvem uma série de estalidos borbulhantes. Karen troca um olhar com Andrés e ele imediatamente se desloca para o lado. Ela se aproxima da porta do banheiro, pensando na insólita recomendação para tomar cuidado, e percebe que está tremendo ao estender a mão para empurrar a maçaneta. Capítulo 42. Com um empurrão brusco, Karen abre a porta, reca um passo e aponta a pistola penumbra dentro. Antes que tenha tempo de enxergar qualquer coisa, porém, a porta se fecha. Karen dá um passo adiante e abre a porta novamente. Não há ninguém. A torneira está aberta e um fio de água escorre pelo ralo com ruído suave. Cadê todo mundo? Andrés sussurra atrás dela. Eles seguem até o refeitório. Há 3 mesas circulares bem espaçadas. Sobre uma delas vem um copo de milkshake de chocolate e um prato com a metade de um sanduíche. Karen localiza um sapato no chão entre as mesas e cadeiras, perto da porta entreaberta que dá acesso à cozinha. Andrés vai até a janela, afasta a cortina e olha para fora. Não há sinal da unidade de resposta rápida, mas uma van branca parou no final do quarteirão. Tem uma van mais adiante na rua, ele diz baixinho. Karen olha para a pistola na mão, afasta uma cadeira do caminho e se aproxima do colega. Ela se detém e olha de novo na direção da cozinha. Entrevê um pé descalço entre as mesas. Andrés, ela diz com voz tensa. Ela se vira e atravessa correndo o refeitório, a pulsação acelerada. No vão da porta da cozinha há uma mulher corpulenta caída de bruços, completamente imóvel. A porta de correr está semicerrada, de modo que apenas a metade inferior do corpo é visível. Os 2 pés da mulher estão descalços. Seus calcanhares são rosados, as solas dos pés rugosas e quase brancas. Karen olha para o jeans desbotado e os bolsos de trás franjados na bunda avantajada da mulher. Ela veste uma blusa com listas horizontais da grife Marimekko, apertada nas costas. Apontando pistola para a cozinha, Karen estende a outra mão e lentamente desliza a porta até abri-la por completo. Engole em seco quando, em vez de encontrar o cabelo e a nuca da mulher, dá de cara com o rosto dela. A cabeça da vítima foi torcida para trás com força descomunal. O pescoço foi quebrado com tanta brutalidade que os ligamentos se romperam e o tecido mole entre a primeira e a segunda vértebras foi esmagado. Mas o que foi que aconteceu aqui? Andrés sussurra. Verifique o próximo cômodo. Karen diz, com voz desnecessariamente alta. O rosto da mulher está lívido, os lábios fechados, os olhos arregalados e o nariz vertendo sangue. Karen mantém a pistola apontada para a cozinha, enquanto se agacha para palpar o pescoço da mulher. O corpo está frio. Ela deve estar morta há horas. Os pensamentos giram em turbilhão na cabeça de Karen. O alarme soou tarde demais. De nada adianta a polícia montar barreiras, bloqueios nas estradas, e eles já não precisam do reforço da unidade de resposta rápida. Karen se levanta e já está entrando na cozinha destruída quando ouve Andrés chamá-la. Ela se vira, passa pela mulher morta e acidentalmente tropeça numa cadeira, que se choca com estrondo contra a mesa. Andrés está na penumbra da sala de dança e yoga. As cortinas estão fechadas pela metade e o brilho rosado de uma luminária decorativa incide sobre um violão pendurado na parede. Um globo espelhado gira no teto, fazendo minúsculos reflexos deslizarem pelas paredes. Karen segue o olhar fixo de Andrés e olha para o canto mais distante. Um homem com barba preta cheia e sobrancelhas grossas está sentado em um tapete de yoga, inclinado contra uma cadeira de espaldade e ripas. Sua cabeça foi esmagada. A testa foi afundada pelo menos 5 centímetros, e sangue escuro cobre o rosto deformado e o peito da vítima. Andrés murmura que eles chegaram tarde demais e sai da sala. Karen permanece imóvel. Apenas escuta a própria pulsação acelerada latejando nos ouvidos. Embora seja evidente que o homem está morto, ela se aproxima e leva a mão ao pescoço dele. Limpa a mão na calça e começa a caminhar de volta para o vestiário. Quando sai para o ar frio do lado de fora do prédio, Andrés está sentado em um banco junto a uma mesa de madeira escura. Ouvem sirenes ao longe. Mais adiante, rua abaixo, um homem tatuado descarrega uma pesada mangueira de dentro de uma van. Ele matou os funcionários e levou a menina. Andrés diz sem olhar para Karen. É o que parece, ela responde. Você já comunicou à central? Vou fazer isso agora. Enquanto Andrés fala com o superior imediato, Karen vai até o carro e pega o rolo de cordão de isolamento. Amarra uma das extremidades da fita plástica na escada de incêndio e circunda o galpão e as árvores. Depois envolve todo o prédio e começa a fazer algumas anotações de registro da ocorrência. O clarão amarelo dos postes de luz ilumina as folhas no asfalto. Nessa época do ano, as lâmpadas das ruas ficam acesas quase 24 horas por dia. A primeira ambulância entra na Mitelvagem, sobe na calçada, passa pela viatura da polícia e para em frente ao cordão de isolamento.
Karen vai até lá e explica a situação aos paramédicos. Eles a acompanham para dentro do prédio e examinam o primeiro corpo. Depois seguem juntos até a sala de dança e yoga pouco iluminada. Karen se detém no meio da sala e se põe a observar enquanto paramédicos se agacham ao lado do homem morto. Os reflexos do globo espelhado brincam no rosto e na barba do cadáver. Vamos buscar a maca, um dos paramédicos diz com voz pesada. Karen vai até a janela a fim de abrir uma das cortinas para deixar entrar a luz do poste da rua. Assim que puxa a cortina, tem um sobressalto tão violento que sua cabeça instantaneamente se enche de adrenalina. A pulsação lateja em seus ouvidos. Há uma menininha parada ali, completamente imóvel, com as mãos crispadas sobre a boca e os olhos fechados por trás de óculos de lentes grossas. Oh, querida, Karen consegue dizer. A menina devia estar escondida atrás da cortina havia muitas horas. Quando Karen toca com delicadeza em seu ombro, ela abre os olhos e cambaleia. Não precisa ficar com medo agora, ele já foi embora, Karen diz. Os lábios da menina estão brancos e ela parece exausta. De repente, suas pernas cedem e ela desmorona no chão. Karen se ajoelha e segura a criança, sentindo o corpo tenso e trêmulo. Posso carregar você? Com muito cuidado, pega a menina no colo e sai da sala de dança. Ela a segura de forma que não possa ver nem o homem morto, nem o cadáver da mulher na entrada da cozinha. Quem esteve aqui? Você viu quem foi? A policial pergunta enquanto caminham entre as mesas. A menina não responde. Karen sente o hálito quente e úmido dela contra seu ombro. E, aos sussurros, diz que ela não precisa ter medo agora. Combinam que andes a esperar a chegada dos detetives da equipe de peritos forenses, enquanto Karen acompanha a criança na ambulância. A policial se senta ao lado da menina, segura sua mão e mais uma vez pergunta de quem ela estava se escondendo. Mas a menina não responde, apenas aperta com força a mão de Karen. Suas pálpebras estão semicerradas, como se estivesse prestes a cair no sono. Capítulo 43. Lars Erik Bauer acorda com a sensação de ter sido atropelado por um caminhão. Alguma coisa está muito errada, mas seu cérebro está lento e não consegue processar as informações dos sentidos. Está frio, ele está deitado e o chão parece tremer embaixo dele. Um momento antes de abrir os olhos, ele pensa no estranho telefonema de Cristina. Ela parecia diferente. Algo acontecerá. Ele jamais ouviu uma voz tão solitária. Ela deve ter pedido desculpas pelo menos 10 vezes, dizendo que a bateria do carro estava completamente descarregada. Ela deu uma carona ao filho até o aeroclube de Barkarby, ao sul da reserva natural de Javafalten. No caminho de volta, no meio da floresta, a bateria arriou e o carro morreu. Ela tentou ligar para diferentes serviços de assistência, mas não obteve resposta, e no fim das contas simplesmente se trancou dentro do carro, com medo de andar pela floresta. Se ele fosse imediatamente com seus cabos para a chupeta, teria tempo de sobra para voltar e preparar o chá de pelerina na hora certa. Na realidade, eles tinham marcado seu primeiro encontro para a semana seguinte. Lars Erik já reservara uma mesa no restaurante de peixes e frutos do mar Vedomus Fis. Lars Erik geme quando suas costas recebem um violento golpe. Ele abre os olhos, pisca e vê a lua cheia que cintila acima das copas das árvores passar feito um flash. É como um sonho. Sua mandíbula se fecha abruptamente no instante em que a cabeça atinge algo duro. Ele não consegue entender o que se passa. Está sendo arrastado em cima de uma lona ao longo de uma trilha em uma floresta de pinheiros. Sua cabeça e suas costas batem sem parar em pedras e raízes. Ele não consegue mover as mãos nem as pernas. Se percebe que foi drogado. Sua boca está seca e ele não tem ideia de quanto tempo ficou inconsciente. Seus olhos se fecham mais uma vez. Ele não consegue mantê-los abertos. Pensa nos efeitos dos gases anestésicos que costumavam ser muito usados, como o alotano, combinados com opioides e overdoses de relaxantes musculares injetados na coluna vertebral. Anestesia imediata e paralisia prolongada. Deve ter sido uma armadilha. Cristina o enganou, despertou seu interesse e o atraiu para a floresta. A última coisa de que se lembra é de estacionar o carro na estrada escura. Os faróis apontavam para o carro de Cristina, na estradinha de cascalho. As árvores ao redor e a vegetação rasteira da valeta pareciam um cinzento cenário de teatro. Naquele momento, Pelerina lhe enviou a foto de uma pintura que ela havia feito na escola, e ele ligou para ela e disse que era um lindo cachorro. Parecia um caroço marrom com 4 patas. Pelo retrovisor, ele viu alguém se aproximar por trás do carro enquanto Pelerina explicava que era um cavalo, não um cachorro, e que o nome dele era Silver. Um vulto vestindo um ponche de chuva preto veio se aproximando rápido por trás do carro e se avermelhou no brilho das luzes traseiras. Lars Erik abriu a porta, mas não se lembra do que aconteceu depois disso. Ele se lembra da grama alta da beira da estrada, se dobrando sob a porta do carro quando ele a abriu. Um recibo de estacionamento caiu do painel quando a corrente de ar entrou no veículo. Em seguida, o som fraco de vidro contra vidro. Ele perde a consciência outra vez e só volta-se quando a pessoa que o está arrastando pela floresta parece solta a lona. A cabeça de Lars Erik cai pesada no chão. Ele olha para a lua e para as copas das árvores negras que circundam a clareira. Tudo está frio e silencioso. Ele abre a boca e tenta falar algo, mas não tem voz. A única coisa que consegue fazer é permanecer deitado de costas, respirando o cheiro do musgo e da terra úmida. Seus dedos do pé estão coçando e formigando. Ele esboça uma tentativa de se mover,
mas o corpo não obedece. O máximo que consegue fazer é virar ligeiramente a cabeça para o lado. Passos se aproximam do solo macio. Ele olha para as árvores. Um galho se quebra, e em seguida ele vê um homem magro que vem percorrendo o caminho. Lars Erik tenta pedir ajuda, mas nenhum som sai. O vulto passa por cima de uma árvore caída e se torna visível ao luar. Seu rosto magro é encarquilhado, coberto por uma rede de rugas. O homem passa por Lars Erik, muito perto, sem nem sequer olhar para ele. Então estaca de repente em algum lugar fora de seu campo de visão e volta. Ele está rolando um grande barril de plástico. Lars Erik tenta dizer ao homem para buscar ajuda, mas o som que sai de sua boca não é mais alto que um sussurro. Com cuidado, o homem ergue os pés de Lars Erik e os enfia pela abertura do barril, que em seguida puxa por cima de suas pernas até os quadris. Lars Erik não consegue se mover. Só lhe resta jogar a cabeça prostrada de um lado para o outro, em direção às árvores mudas e escuras. O velho não diz nada e não o olha nos olhos. É evidente que está apenas fazendo um trabalho. Com movimentos bruscos, ele enfia metade inferior do corpo de Lars Erik no barril. Ele maneja Lars Erik como se fosse um animal abatido, uma carcaça. Com um violento puxão, o homem levanta o barril, e as pernas de Lars Erik cedem. Ele desmorona no barril, afundado até as axilas. Sua camisa desliza para cima e ele corta a barriga nas arestas afiadas do plástico. Ele ainda não consegue entender o que está acontecendo. O velho tenta empurrá-lo mais para o fundo do barril. Ele se mostra inesperadamente forte, mas é impossível. Seus braços estão pendurados, metade de seu corpo ainda está acima da borda. O homem dá alguns passos para o lado e volta com uma pá. Agora Lars Erik percebe um buraco fundo no chão próximo ao barril. Na grama ao lado dessa cova, um rolo de plástico e um balde contendo um líquido branco. O homem magro caminha até ele novamente, levanta a lâmina da pá e golpeia com força no ombro. A bordoada quebra a clavícula esquerda de Lars Erik, que urra de dor. Ele respira com dificuldade pelo nariz e lágrimas lhe escorrem pelo rosto. O homem joga pá no chão e se inclina sobre ele. A dor é tão intensa que a visão de Lars Erik esmaece quando o homem espreme seu ombro de modo a fazê-lo passar pela borda do barril. Seu braço direito está esticado para cima, mas o homem o dobra atrás da nuca, depois empurra sua cabeça para baixo e tampa o barril. O velho balança o barril algumas vezes até tombá-lo. Depois o rola para dentro do grande buraco. Com o impacto, Lars Erik desmaia. Quando recobre os sentidos, houve um ruído ressonante, como um pesado aguaceiro. Depois de alguns momentos, percebe que o homem levantou o barril no fundo do buraco e começou a enchê-lo de terra. O barulho se torna cada vez mais distante, até parar por completo. O ar úmido dentro do barril cheira a plástico e não há oxigênio suficiente. O corpo dele ainda está paralisado. Em pânico, ele tenta girar a cabeça e vê um pontinho luminoso na lateral do barril. Lars Erik olha fixamente para a luz e percebe que é o luar brilhando através de um tubo para passagem de ar na tampa. Seu ombro contorcido e sua clavícula quebrada latejam de dor. Seus dedos estão enregelados, sua circulação sanguínea não consegue chegar até eles. Lars Erik se dá conta de que foi enterrado vivo. Capítulo 44. Saga passa em disparada pela entrada de ambulâncias do Hospital Södermalm, encosta rente à calçada e desce do carro de Nathan sem fechar a porta. Dribla maçãs e carrinhos de bebê largados pelo caminho e segue direto para o pronto-socorro infantil, depois de dar de cara com um sapo de plástico verde de 1 metro de altura. A sala de espera está lotada de bebês chorando e jovens pálidas. Há folhetos informativos espalhados pelo chão. Um homem está às voltas com uma acalorada discussão ao telefone. Jurek agiu de manhã bem cedo, 30 minutos depois de Saga deixar Pelerina, no clube de atividades extracurriculares, se partir para a balsa com destino a Ogmarço. Ele teve muito tempo. Ele matou os funcionários do clube, o diretor e a professora auxiliar de educação especial. Os policiais que foram os primeiros a chegar à cena do crime encontraram Pelerina escondida atrás de uma cortina. Se Saga não tivesse instruído a irmã sobre como se esconder e ficar em completo silêncio, Jurek Walter a teria raptado. Ela nunca mais veria a irmãzinha. Ignorando o sistema de filas, Saga vai direto ao guichê de atendimento, mostra sua identificação policial e pede para ver Pelerina Bauer. A irmã está em uma das salas de emergência. Saga começa a correr ao longo do corredor, empurrando para fora do caminho um carrinho de utensílios de limpeza. O esfregão tomba e ela ouve o cabo bater no chão. Cadeiras de rodas, suportes para soro e caos maçãs com colchões azuis estão alinhados ao longo de uma parede. Uma enfermeira está empurrando um carrinho de emergência. Saga diminui a velocidade ao se aproximar do policial uniformizado de vigia diante da última porta antes do elevador B. Você está sozinho? Ela pergunta, mostrando a identificação policial. Sim, o homem responde, sem tirar os olhos dela. Mas que P? Ela suspira e entra. A iluminação no ambulatório apertado e sem janelas é suave. Pelerina está sentada na cama com um cobertor amarelo sobre os ombros. Na mesinha de cabeceira ao lado, um copo de suco e um sanduíche de queijo em um prato de papel. Saga se lança sobre ela e a abraça. Com a irmã aninhada nos braços, ela permite, pela primeira vez, que o alívio a invada. Aperta o rosto contra o cabelo emaranhado de Pelerina. Vim o mais rápido que pude, ela diz.
As irmãs permanecem um bom tempo abraçadas. Por fim, Saga olha para Pelerina, obriga-se a sorrir e acaricia seu rosto. Como você está se sentindo? Tudo bem, a menina responde, séria. De verdade? Saga sussurra, lutando para conter as lágrimas. Podemos ir para casa com papai agora? Saga engole em seco. Ela continua precisando refrear seus próprios pensamentos, forçando-se a não imaginar o que pode ter acontecido com o pai. Você sentiu medo? Pelerina faz que sim com a cabeça e olha para baixo. Tira os óculos, cutuca o canto de um olho. Seus cílios claros lançam pequenas sombras sobre as bochechas redondas. Eu posso entender, Saga diz, afastando um pouco do cabelo da testa da irmã. Eu me escondi atrás da cortina e fiquei quietinha que nem um rato. Pelerina sorri e coloca de novo os óculos. Isso foi muito inteligente, Saga diz. Você viu quem era? Um pouco, antes de fechar os olhos. Era um homem, mas foi muito rápido. Saga sente o coração acelerar e olha para a porta. A gente precisa ir agora. Algum médico já examinou você? Ela volta logo. Há quanto tempo você está esperando? Não sei. Saga aperta o botão de alarme e depois de algum tempo aparece um enfermeiro, um homem de meia idade de óculos, uma barriga protuberante. Quero que o médico dê uma olhada nela antes de irmos embora, Saga diz. Adra, Sam estará aqui assim que puder. O homem responde, com a paciência já no limite. Pelerina só tem 12 anos, e não sei quanto tempo vocês já fizeram esperar até agora. Compreendo que seja uma situação lamentável, mas temos que priorizar os casos mais graves. Tenho certeza de que você pode. Escuta aqui, Saga interrompe bruscamente. Você não está em posição de avaliar a urgência deste caso. Ela mostra a identificação policial ao homem, que examina cuidadosamente o documento e o devolve. Esta criança é uma prioridade, Saga diz. Posso pedir ao médico da triagem para vir e fazer uma nova avaliação. Não há tempo para isso. Basta chamar qualquer porra de médico que seja qualificado. O homem não responde, apenas sai agitado do ambulatório. Por que você está tão furiosa? Pelerina pergunta. Eu não estou furiosa. Eu realmente não estou. Você sabe que às vezes pareço furiosa quando fico estressada. Você falou um palavrão. Eu sei. Eu não deveria ter feito isso. Foi muito bobo da minha parte. Depois de algum tempo, elas ouvem vozes do lado de fora. E em seguida entra uma médica, uma mulher miúda de olhos castanho claros. Soube que você queria falar comigo. Ela diz com cautela. Basta examinar a menina. Saga rebate, impaciente. Não entendo. A médica sorri. Não podemos ficar aqui. Estamos com pressa, mas primeiro quero ter certeza de que ela está bem. Não vou impedir a senhora, contanto que prove que é a guardiã legal dela. Apenas faço o que estou dizendo. O policial entra, com a mão no coldre. O que está acontecendo aqui? Vigie a porta. Saga vocifera. Não saia da frente daquela porta e, pelo amor de Deus, feche seu colete à prova de balas. O policial não arreda pé. Que tipo de ameaça estamos esperando? Não tenho tempo para explicar. E na verdade não faz diferença. Você não teria a menor chance de qualquer modo, ela diz, e tenta se acalmar. Saga olha a médica nos olhos e dá alguns passos em sua direção, tentando falar baixo para que Pelerina não escute. Ouça, eu trabalho para a polícia de segurança, sou superintendente operacional e preciso colher o depoimento dessa menina em um lugar seguro. É possível que ela tenha testemunhado um duplo homicídio, e é bastante provável que o assassino venha atrás dela. Acredite em mim, você não quer nós duas neste hospital mais do que o necessário. Vamos embora assim que você terminar. Ela foi operada por conta de uma condição cardíaca, a tetralogia de Fallot. Sei que você fez um eletrocardiograma, mas preciso saber se ela está mostrando qualquer sinal de trauma sério. Eu compreendo, a médica diz, os olhos escuros de tensão. Enquanto a médica conversa com Pelerina, Saga sai do ambulatório, verifica o corredor e olha na direção da entrada do hospital, esquadrinhando as pessoas que esperam do outro lado do vidro na recepção. Sua avaliação imediata foi que o sacristão estava morto havia 2 semanas, mas os prazos de validade da comida na geladeira sugerem que ele foi enterrado na cova mais de 4 meses antes. Castor é o cúmplice escolhido por Jurek. Ela até havia cogitado a ideia, mas considerou aquilo impossível. Agora sabe que Joanna estava certo o tempo todo. Castor ficou na capela, de olho na cova, mantendo o sacristão vivo. 4 meses dentro de uma cova, Saga pensa. E agora Jurek levou o pai dela. Ela tenta ligar mais uma vez para Lars Erik, mas o celular dele continua desligado. Saga emite um alerta notificando o desaparecimento do carro do pai. Em seguida, liga para a polícia de segurança e pede a um dos especialistas do suporte técnico que rastreie o celular dele. Enquanto fala ao telefone, Saga vê um homem magro entrando pela porta. Ela encerra a ligação e, cautelosa, saca a pistola. Só quando tem certeza de que não é Jurek, ela desliza a arma de volta para o coldre. Saga olha de relance para o outro lado do corredor. Em seguida, pega novamente o celular e liga para a linha direta de Carlos Eliasson na Unidade Nacional de Operações. Jurek Walter está de volta, ela diz, sem rodeios. Eu soube do que aconteceu na escola da sua irmã. Ela precisa de um apartamento seguro imediatamente, Saga diz, mais uma vez olhando para a entrada do hospital. Não podemos providenciar isso. Não é assim que as coisas funcionam. A unidade de segurança pessoal precisa primeiro realizar uma avaliação. Não basta estar preocupada, você sabe disso. As mesmas regras se aplicam a todos. Então vou tirar uma licença. Preciso encontrar um lugar para me esconder.
Saga, você está começando a falar como um certo superintendente com sotaque finlandês. Valéria. Ela o interrompe, levantando a voz. Ela recebeu proteção? Me diga que ela está sob proteção policial. Não há ameaça tangível. Carlos responde, com paciência. Ela precisa de proteção. Isso é responsabilidade sua. Caramba! Quer saber de uma coisa? Calha a boca. Jurek está de volta. É isso que está acontecendo. Saga, ele está morto. Você mesma matou. Depois você encontrou. Apenas certifique de que a Valéria receba proteção. Saga o interrompe e encerra a ligação. Ela perscruta mais uma vez o corredor, enquanto a cabeça gira em um turbilhão de pensamentos. Joanna tinha razão o tempo todo, e ela e Nathan Pollock perderam um tempo valioso com uma distração. Joanna levou a ameaça a sério. Ele tinha uma rota de fuga preparada e conseguiu salvar a si mesmo e a filha. O policial que está de vigia na porta olha para Saga com perplexidade quando ela entra de novo no ambulatório. A médica aperta a mão de Pelerina e vai falar com Saga. É uma menina adorável, muito inteligente. Ela é, não é mesmo? Saga diz, com um terrível peso no peito. Não há nada de errado com o coração dela. A médica continua. Mas Pelerina passou por um susto terrível. Não creio que tenha visto a violência. Ao que parece, ela manteve os olhos fechados o tempo todo. É um pouco difícil saber, mas ela não mostra sinais de dissociação ou desorientação e não tem problemas psicomotores. Obrigada. Eu recomendo que ela consulte um psicólogo, porque vai precisar falar sobre o que aconteceu. Claro, se ela começar a ficar ansiosa ou tiver problemas para dormir, você terá que voltar. Às vezes. Ótimo. Saga interrompe a médica e vai até Pelerina. Ela rapidamente envolve a irmã com cobertor amarelo e a pega no colo, passa pela médica no corredor e ordena que o policial as acompanhe até o carro. Acomoda Pelerina no banco de trás, aperta o cinto de segurança e agradece ao policial. Enquanto dirigem para longe dali, Saga pensa que deveriam rumar para o norte, para algum lugar sem conexões com ela. Ela pode encontrar algum chalé de verão isolado, arrombar a porta e se esconder lá com a irmã. Podem ficar nesse esconderijo enquanto a polícia faz seu trabalho. Mas primeiro ela precisa arranjar um celular novo, para não ser localizada. Saga encosta no meio-fio na região de Skanstu e está procurando na internet o endereço de lojas que vendem aparelhos usados quando recebe uma ligação de Carlos. Saga, ele diz com uma voz entrecortada. Enviei um de nossos carros para verificar Valéria. Não sei como dizer isso, mas ela sumiu. Foi levada. Encontramos os restos mortais de um homem em um carro carbonizado. Há sangue por toda parte. As estufas estão destruídas. Você montou bloqueios nas estradas? Ela pergunta, quase num sussurro. É tarde demais para isso. Aconteceu há vários dias. Deveríamos ter lidado com isso de forma diferente. Sim. Providenciei um apartamento seguro para sua meia-irmã. Carlos diz, concluindo a conversa. Capítulo 45. Valéria torce o corpo um pouco para o lado a fim de aliviar a pressão nos calcanhares e ombros feridos. Como antes, a tampa baixa do caixão a impede de se mover muito. Ela é obrigada a se deitar de costas novamente. A escuridão é total, e há muito ela perdeu a percepção do tempo. A dor na coxa onde levou uma mordida foi horrivelmente intensa no início. Ela urinou na própria roupa 2 vezes, mas agora está quase seca. Não pensa na fome, mas está morrendo de sede. Sua boca está completamente ressecada. De tempos em tempos ela pega no sono e dorme por cerca de 1 hora, talvez menos. Não há como saber. Em uma ocasião, ouviu um som surdo e os gritos distantes de outra mulher. Está tão frio que ela se sente dentro de uma geladeira. Consegue manter os dedos das mãos aquecidos, mas os dos pés estão dormentes. Por trás do cheiro doce do caixão de madeira, ela detecta o odor úmido de terra. Parou logo de gritar pedindo ajuda, quando percebeu que Jurek Walter era o responsável pela situação, exatamente como Joanna previra. Ela foi enterrada viva. Isso é obra de Jurek, e o homem parrudo que foi até sua estufa é o novo cúmplice dele. Um homem de força e agressividade medonhas. Ela já tinha perdido as galochas quando ele a agarrou por um dos tornozelos, se a puxou para as entranhas da floresta. Sua capa de chuva escorregou para cima do corpo e se arrastou atrás dela feito um manto. Quando ficou presa em um galho, o homem parou e a rasgou. Ele jogou Valéria dentro do porta-malas de um carro e dirigiu por uma estrada acidentada. Valéria usou as mãos feridas para tentar abrir o compartimento, mas perdeu o equilíbrio quando o carro deu uma guinada brusca. A mordida na coxa estava sangrando. Ela tentou outra vez, mas era impossível. De repente ela se lembrou do que Joanna lhe disse sobre situações como aquela. Às vezes ele contava sobre o treinamento que dera à filha em Natavavaara. O macaco, Valéria pensou. Quase sempre há um macaco no porta-malas de um carro. Na escuridão, Valéria passou a mão sobre o carpete, encontrou os parafusos de fixação do friso, soltou-os, conseguiu se mover para o lado e abrir o painel. Tateou a borda do pneu sobressalente, apalpando uma chave de roda e um triângulo de emergência antes de encontrar uma bolsinha de nylon contendo o macaco. Ela posicionou o macaco o mais próximo possível do trinco. Em seguida, usou os dedos para girar a extremidade do suporte no sentido horário até alcançar a tampa do porta-malas. Então fixou a alavanca. O carro deu uma guinada e ela caiu por cima de um ombro, mas conseguiu segurar o macaco no lugar e começou a girar a alavanca. O porta-malas era tão apertado que a cada volta ela arranhava os nós dos dedos.
O metal começou a chiar enquanto a tampa era forçada para cima, mas o carro parou abruptamente. Ela continuou a girar a alavanca o mais rápido que podia, porém desistiu quando o motor foi desligado e a porta do motorista se abriu. Ela tateou à procura de algum objeto que pudesse usar como arma, pegou a chave de roda. Assim que o porta-malas se abriu, atacou. Mas o homem estava preparado. Agarrou e jogou para longe a chave de roda, puxou o cabelo dela para trás e pressionou um pano gelado sobre sua boca e nariz. Quando voltou a si, estava no breu. Pediu ajuda. Tamborilou os dedos para simular um pedido de SOS em código Morse. Procurou por qualquer coisa que pudesse usar para abrir o caixão. Empurrou as mãos e os joelhos para cima e para os lados com todas as forças, mas o máximo que ouviu foi um leve rangido na madeira. Ela aquece os dedos sob as coxas, cochila, mas a dor do ferimento nos calcanhares a faz acordar e ela tenta mexer os pés. De repente, houve um baque surdo acima dela, depois um arrastar pesado. Seu coração começa a bater mais rápido quando ela escuta vozes. Não consegue entender direito as palavras, mas há um homem e uma mulher discutindo. Valéria pensa que a encontraram e começa a pedir ajuda. Em seguida, houve um súbito estrondo quando alguém pisa no caixão. Pelo amor de Deus, porra, ela precisa de água. Senão vai morrer hoje, talvez amanhã, o homem diz. Mas é perigoso, a mulher diz com uma voz agitada. É muito, a gente consegue fazer isso. O homem a interrompe. Eu vou bater nela se ela tentar sair, a mulher diz. Vou rachar a cabeça dela. A luz repentina queima os olhos de Valéria quando o caixão se abre. Ela semicerra os olhos e vê um homem e uma mulher acima dela. Valéria está deitada sob o piso de uma sala com cartazes de touradas nas paredes. Alguém abriu aquele buraco serrando as tábuas do assoalho e a camada de isolamento. O homem aponta um rifle de caça para Valéria e a mulher empunha um machado. Parecem perfeitamente comuns, como vizinhos, ou o tipo de pessoa que se vê no supermercado. O homem tem um bigode loiro e olhos ansiosos. O cabelo da mulher está preso em um rabo de cavalo e ela usa óculos de armação cor-de-rosa. Por favor, me ajudem. Valéria engasga, pondo uma das mãos na borda do caixão. Fique aí. O homem ordena. O caixão está encaixado no piso técnico, o vão por baixo da casa que se acessa para reparos no sistema hidráulico ou elétrico. Valéria está fraca, mas tenta se sentar. O homem acerta o rosto dela com a coronha do rifle. A cabeça de Valéria tomba para trás, porém ela continua segurando a borda do caixão. Fique onde está, sua vadia. O homem rosna. Vou meter bala em você. Tá ouvindo? Vou meter bala em você. Por que estão fazendo isso? Valéria pergunta entre soluços. Deita. Sangue morno escorre pelo seu rosto. Valéria levanta uma das mãos e agarra o chão. A mulher desfere uma machadada, mas Valéria recolhe a mão antes de a lâmina abrir um talho profundo na tábua do assoalho. O homem a empurra no peito com o cano do rifle e ela cai para trás dentro do caixão, batendo a cabeça no fundo. Valéria teve tempo de ver as grossas correias no chão ao lado do caixão. São do mesmo tipo que ela usa no viveiro de plantas, e ela sabe que os guinchos resistem a uma tração de 10 toneladas. Dá água para ela, a mulher diz com voz firme. Valéria está ofegante. Sabe que precisa estabelecer contato com eles, que não pode ficar histérica. Por favor, eu não entendo. Cala a boca. Uma adolescente munida de um pedaço de madeira se aproxima do caixão. Com uma expressão de terror no olhar, ela joga uma garrafa plástica de água no caixão. Depois, com o pé, fecha a tampa.